Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo. Sou Caio Rux Pirandelli. Aqui é a Valéria Duarte e hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o Pablo Santurbano, fisioterapeuta, autor do livro Evolução e Movimentação Humana. E a gente vai trocar uma ideia sobre movimento, sociedade, corpo humano e muito mais. Bem-vindo, Pablo. Obrigado, Val. Obrigado, caras. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já admirava vocês antes do podcast e eu sou um dos ouvintes mais assíduos ali no Spotify. Eu tô nos numerozinhos. Legal. Sempre muito dos bem. que ouvem até o fim. Pode deixar. Ajudando na estatística. Eu acho que o Pablo, ele talvez tenha aparecido praticamente quase todos os episódios, né? Que a gente Citou, vem falou citando dele, né? ele, o Pablo, corpo, evolução. Então hoje finalmente a gente conseguiu se reunir e se aprofundar bastante nesse tema aí sobre saúde e movimentação humana, que é um cara que tem se dedicado praticamente seus últimos 10 anos, Pablo. Oficialmente acho que sim, As Se primeiras dedicado eventos. mais a entender, né, a saúde humana pela perspectiva evolutiva, e hoje ele tem aí um arcabouço de cursos, de palestras, e hoje está com um livro. Foi um dos mais vendidos na Amazon, né, Pablo? Final de 2017, começo de 2018. Legal. Vendemos bem, cara. Foi legal. Então acho que pra gente começar, a gente poderia talvez contar um pouco dessa história, de como surgiu essa ideia sua de entender a evolução humana e como isso se aplica, por exemplo, à fisioterapia, como que isso começou na sua carreira, pra gente começar uns debates aqui. E aí, pro público leigo também, né, se aproveitar mais. Eu acho que todo mundo ouve muito de evolução, o que é evolução, biologia, né? E qual a importância, o quanto a gente pode extrair disso para a prática, né, de uma noção de movimento de saúde corporal, Como né, de implementar, saúde, né? como implementar, o quão importante, quanto entender a evolução humana, ela abre para mim, né, como economista, acho que eu posso falar que foi uma coisa que abriu uma chavinha de possibilidades de entendimento de saúde humana, que está fora também um pouco do âmbito mais especializado da área, do especialista, assim, de um especialista da área da saúde. E possibilitou ter um entendimento mais amplo, né, de saúde humana. E, enfim, acho que o Paulo pode contar um pouco dessa história, dessa trajetória dele da universidade até aqui, né, e o quanto mudou de perspectiva dele, né, dentro desse universo da fisioterapia e outras áreas. Vamos lá, vou tentar. Então, eu sou fisioterapeuta de base, né? Eu acabei gostando muito mesmo de atender uma área da fisioterapia que atualmente a gente chama de músculo-esquelética, então ela perspassa aí ortopedia esportiva, também um pouco da neuro e lida com, né, esse tipo de paciente que tem esse tipo de queixa, né? Então eu estudava muito isso, era uma pessoa muito curiosa e desde sempre gostava muito de atender e tentava buscar as melhores soluções ali para os meus pacientes, né? Então, na época, a fisioterapia, eu posso dizer que estava numa onda de crescimento, assim, a gente... Você se formou em que ano? Foi 2005. E a fisioterapia estava numa onda de crescimento mesmo, sabe? Os fisios estavam começando a ser reconhecidos, os planos começaram a pagar melhor para fisioterapia por causa do RPG, né? Uma coisa que todo mundo com certeza Bombou, né? conhece, bombou na época, né? E era só para vocês terem uma noção assim do que era que a gente trabalhava na época mesmo, né? Tava chegando a terapia manual forte na fisioterapia e eu me apaixonei por isso, né? Eu tive a sorte de encontrar um professor que foi muito bacana comigo, que é o Fábio Mazzola, e me colocou como monitor da disciplina de terapia manual, e com ele eu aprendi a estudar e tive a oportunidade também de me aprofundar naquilo que eu estava gostando na época, né? Que era a terapia manual. Se estudava muito tecido conjuntivo na época, muita cadeia muscular, né? E olha, foram uns bons anos, assim, trabalhando com essa visão, fazendo bastante formação fora, né? Conhecendo como outros fisioterapeutas até do mundo mesmo trabalhavam com essa visão aí da terapia manual, das cadeias e tal. E chegou um ponto no qual eu falei, tá, eu acho que eu já estudei aquilo que eu queria estudar, mas tá faltando alguma coisa. E agora voltando um pouquinho, já dentro da faculdade tinha algumas perguntas que me ocorriam e tal, e com alguns colegas eu ia batendo um papo sobre algumas coisas, tudo muito superficial, sabe? A gente, por exemplo, eu lembro que uma das palestras que eu vi na faculdade foi um cara falando que o Nike Shox, que era moda na época, era ruim pro pé. Aí isso, meu, explodiu minha cabeça, né? Eu falei, Você como achava que era pode bom? um Nike Shox ser
ruim pro pé, né? E aí eu não entendia, cara. Porra, custa, sei lá, R$ 800 na época, que era uma fortuna, né? Ou até mais. Ele não falava por motivos evolutivos, né? Ele tinha uma formação em osteopatia e tal, e podoposturologia, que tava, gente, surgindo assim, ó, era coisa que tava começando a galera a falar disso, né? Sim. E ele não falava pelos motivos evolutivos, mas ele falava, né? De que era muito amortecimento, que o pé não trabalhava, que isso não era legal e tal. E isso meio que abriu minha cabeça. E eu fui revisitando esses questionamentos e comecei a aplicar algumas coisinhas, assim, no consultório, que já começaram a fugir desse trabalho de cadeias, né? Eu não tinha só formação em RPG, eu tinha outros métodos também, mas já começava a fugir um pouco. E cadeia muscular, o que seria isso? Isso. Pro público Cara, leigo entender hoje a isso. gente sabe, eu não quero ser muito polêmico já de começo, Sim. assim, mas que não era nada daquilo que a gente imaginava, entendeu? Mas era assim, tipo, a ideia era que os músculos, eles se conectavam com os outros e eles agiam em conjunto. O que é uma verdade parcial. Sim. Mas a ideia, na época, que era a anatomia era o elo que fazia eles agirem em conjunto, entendeu? Sim. Ou seja, o músculo estava ligado anatomicamente mesmo um ao outro. E aí quando um contraía, ele requisitava dessa contração do outro músculo e acontecia uma reação Em cadeia aqui, em então. cadeia. A gente sabe que é isso, Caio. Acontece de alguma forma isso. Mas é de uma forma totalmente diferente que a gente estava esperando. Na época a gente achava que a anatomia determinava isso, mas a gente sabe que o cérebro ele faz esse tipo de ativação, né? A gente sabe que é um processo de controlar o movimento a partir do cérebro que faz isso. Que sempre trabalha numa cadeia de músculos, nunca vai trabalhar numa cadeia de algo Isolado. isolado, né? Isoladamente. O cérebro ele nunca trabalha isolado, Sim. mas ele não precisa respeitar uma cadeia. Então Sim. esse foi o rompimento. Sim. Entendeu? Pode contrair um músculo na orelha e um no pé e não tem conexão anatômica nenhuma entre eles, né? Mas aí a gente já tá falando do futuro, cara. Sim, porque sim, na sim. época eu tava assim super em cima dessa parada, né? E via que, assim, beleza, você tem resultado, né? Você começa a trabalhar com as pessoas, você, sei lá, eu me considero uma pessoa que sabe conversar com o outro, de acolher o outro, e acho que me considerava um bom terapeuta manual. Já não sei se eu posso dizer muito isso hoje em dia, porque a minha mão já não tá tão treinada como era. E tocava as pessoas muito, né? E o efeito do tratamento acontecia. E também acontecia por coisas que hoje eu sei que são desconhecia. diferentes, né? A gente pode falar disso depois, senão eu vou ficar me estendendo muito. Deixa eu conduzir a minha história aqui. E aí, beleza, aí fui tentando algumas coisas no consultório. E em paralelo, na minha vida pessoal, acabaram acontecendo outras coisas. Então, o meu irmão, que era escritor na época, a gente morava junto, eu e meus dois irmãos, e um dos meus irmãos era escritor. E ele tinha uma confraria de escritores. E aí a gente, às vezes, na madrugada, era todo mundo solteiro e tal. E a gente ia tomar um café junto e ficar batendo papo, assim, falando de literatura, de filosofia e tal. E um dos caras, nas conversas, surgiu algum tema que eu, não vou lembrar exatamente o que é. E ele me sugeriu a leitura do Macaco Nu, que é um livro do Desmond Morris da década de 60. Era dele, assim, velho pra caramba, um livro todo arrebentado. E eu peguei aquilo e, sei lá, foi muito rápido, cara. Foi muito rápido. Era tudo que eu tava esperando, né? Tudo que eu tava esperando. Então foi uma porta de abertura pra isso. Em paralelo a isso, saíram algumas publicaçõezinhas que estavam tentando juntar um pouco do movimento com a fisioterapia, mas de um modo ainda sem muito critério científico, sabe? Mas isso me influenciou muito na época. E ainda até me influencia hoje, sabe? Eu ainda acho legal as reflexões que esses autores me trouxeram. Sim. E aí eu entrei nessa e comecei a pegar aquilo que eu tinha e começar a fazer mais exercício com essa linha de pensamento, né? E a coisa foi rolando, cara. Então eu fui vendo um resultado diferente nos meus pacientes. Eu fui entendendo ali, naquele momento, a necessidade de eu explicar as coisas para eles me ajudarem em casa. Então, Mas ainda não tinha nenhum raciocínio evolutivo por trás dessa Cara, movimentação. é uma coisa que é indissociável um pouco Tá. do que eu estava lendo. Eu estava sendo influenciado por essas coisas. Já logo depois eu caí no livro do Mello, Antropologia Cultural. Devorei também. Mais algumas coisas que vão me ocorrendo aí. E aí eu estava sendo contaminado por esse tipo de conhecimento e as coisas as explicações, elas meio que iam
passando da cabeça para a boca, né? Iam vindo, assim, e o próprio entendimento, a dominação disso ia me trazendo essa fluência, né? No falar e tal. E as coisas começaram a dar muito certo. Chegou um ponto, aí na verdade eu tratei uma amiga minha, né? Fiz um tratamento muito intensivo com ela e ela curtia esse assunto e ela pensava desse jeito. E a gente colocava muita coisa em prática ali juntos, né? E disso aí, nesse meio termo, eu ia estudando coisas e o pessoal que estava vendo meu trabalho pediu para eu montar alguma coisa, assim, né? Para eu montar uma palestra, sei lá. Uhum. Aí eu orientei um trabalho. É meio confuso para mim, desculpa. Mas eu orientei um trabalho de um aluno de graduação, que o título era Fisioterapia Antropológica, entendeu? Esse era o título do trabalho. Olha só. E a gente pegava todas essas referências que eu tava lendo, porque o aluno meio que chegou assim, cara, o que que é legal? Aí eu falo, pô, tô pirando nisso, né? Aquelas coisas, né, que acontece. E ele pirou também. Então ele é um amigo muito grande meu, até hoje, de infância, na verdade. Ele pirou também e a gente escreveu esse TCC juntos. E a gente conheceu uma pessoa, um professor que tinha algum entendimento de antropologia cultural e ele foi dando umas norteadas na gente. Aí depois aconteceu isso. Então a galera vê que eu estava reunindo já muito conhecimento e eles começaram a me pedir para passar. E aí começou a surgir umas oportunidades de dar umas palestras, cara. Sobre isso, assim. Agora, honestamente, eu não sei como, tá? Eu acho que a primeira foi um amigo meu que falou pra irmã dele que ela tinha um espaço no qual as pessoas se interessavam por ouvir isso e tal. E aí eu levei, foram umas 20 pessoas e tal, o feedback foi muito bom. E aí eu comecei a falar sobre isso cada vez mais e estudando no meio do caminho, né? E aí foram vindo várias referências de livro. Eu cheguei num ponto de virada mesmo, que foi o encontro com o Richard Dawkins. Aí eu estou falando de 2009, mais ou menos, né? Quando ele lançou A Grande História da Evolução em português. E eu li aquele livro de 800 páginas, assim, e aquilo me deu uma base agora para começar... Tá, eu tinha uma base para expandir, né? E eu caí, enfim, nos artigos científicos. Demorou. Foi livro, né? Primeiro é livro-texto, né? Sim. Aí livro, aí comecei a cair nos artigos científicos. Comecei a estudar isso. E aí foi quando aconteceu esse processo aí os colegas pedirem para eu ensinar o que eu estava fazendo. Aí a gente montou na clínica de uma amiga era um dia de workshop, no qual de manhã era a teoria e à tarde era a prática. Foi um dia. E foi mais ou menos nesse período, acho que o Caio conheceu... Não. Foi um pouquinho depois. Foi depois. 2012, né? Já tinha rolado uma água. Já tinha rolado. Porque aí o que aconteceu é o seguinte, quando o Caio apareceu lá no grupo de estudos. Grupo de estudo que vocês tinham. Aí a gente foi trabalhar num espaço legal, eu e minha ex-mulher, e a gente tava lá, era uma galera que era todo mundo amigo que trabalhava no mesmo espaço. E a galera também via e tal, e pedia pra eu trocar ideia, e aí a gente, beleza, vamos montar um grupo de estudos. Aí a gente ia toda segunda lá falar disso. Aí, beleza, vamos montar uma página no Facebook. Aí montamos uma página no Facebook. E aí saiu o primeiro curso aberto. Legal. Ou um pouco antes, um pouco depois, gente, não sei exatamente assim a hora. E qual que era o nome do curso na época? Fisioterapia Bioantropológica, né? Que eu conheci por esse nome. Bioantropológica. E depois a gente pode até falar do nome, ou agora também, se vocês quiserem, mas assim, depois isso mudou bastante. E aí, esse era o nome do curso. E veio umas pessoas, né? Sim. Claro, o primeiro curso você sempre paga pra dar, né? Sim. Sei lá, chamei todos os meus amigos, né? Foi todo mundo, e aí veio umas pessoas pagantes, assim, mas não cobriu Pagou nem o custo. 30%, sei lá, eu fiz um puta no coffee break, não lembro. Foi engraçado, cara, cheio de tralha, assim, gastei uma grana. E aí beleza, aí rolou a segunda, rolou a terceira, aí conheci o Caio. Quando você chegou lá, o Bruno já tava? Tava. Já tava. Então chegou o Bruno. Não, isso não sou eu. O Bruno Montoro, não esse Bruno. Já passou por aqui. O Bruno Montoro. Aí chegou o Bruno Montoro, um doido, né? E também recém-formado. Eu acho que ele tava no último ano, ele tava recém-formado mesmo. Assim. E aí com sede de entender, de trabalhar e tal. E ele pirou, né? Naqueles grupos de estudos e tal. E ele era uma força também motivadora por isso, né? Porque ele sempre forçava a gente a marcar e tal. Sim. Acho que até foi a ideia dele de começar a pôr no Facebook divulgar. Né? Ele chegou porque ele foi treinar com uma amiga nossa
no parque. E aí ela convidou ele para ir pro grupo e ele acabou vindo, assim, né? Ele totalmente gaiato. E aí começou a rolar, aí começou a abrir para pessoas de fora. E aí até amigos meus que não sabiam começaram a colar. Aí o Caio colou, né? Você quer contar como aconteceu, cara? Eu acho que é até interessante porque o público leigo também vai entender como é que, né, por que eu caí e por que fui atraído, assim, pelo FBA na época eu acho que eu tava pesquisando, sou da área de artes marciais também, enfim, e eu tinha essa lacuna na cabeça com dores, né, com problema no joelho, todo mundo tinha problema, eu tinha um problema também, já tive um probleminha no joelho e tal, e eu falei assim, deve ter uma perspectiva de entendimento de problemas. Todo mundo tinha algum problema, né, de dor musculoesquelética, seja lá o que for. Só que também era sempre essa coisa muito fragmentada. Eu falei assim, deve ter alguma coisa da antropologia, alguma perspectiva mais ampla de humana, que seria essa chave que me ajude a entender melhor, que eu pare de me olhar de um jeito fragmentado, né? O joelho, então eu tenho que ser especialista em joelho para entender o joelho. Deve ter algum motivo mais amplo. E aí eu não sei como. Até hoje tem um monte de coisa aqui também, né? Que nem o último podcast. Como é que a gente foi cair, né? Eu fui cair também na parte do Big Five, Sim, de claro. polarização política, Não sabemos, comportamento, né? sei lá, uma hora eu chego, quando que eu Eu vejo... lembro que você mandou uma mensagem um dia e você tá falando disso. Mas como eu cheguei lá, A gente, nossa, eu do que lembro. o Caio tá falando, cara? Aí eu cheguei, aí eu achei um vídeo do Pablo. Ah, porque tem essa história também, depois eu Eu conto. achei um vídeo seu falando de antropologia e de saúde corporal e que tinha um histórico evolutivo sendo quebrado, que a gente estava usando o corpo de um jeito que não fazia muito sentido, por isso a gente estava pagando o preço. Eu falei, cara, Vou ter que colar nesse cara. achei, é esse o caminho, né? Sempre fui muito curioso, né? Aí eu vi que vocês tinham um grupo, vocês estavam fazendo um grupo de estudo aberto, né? De biologia evolutiva e fisioterapia, acho que era mais ou menos isso. E aí eu adoro uma porta aberta, né? Assim, eu passei, tem uma porta aberta, eu meto a cara, dou uma olhada, entro e me apresento, vejo se eu posso aproveitar alguma coisa. Eu fui, achei a data lá, acho que eu mandei uma mensagem, falei assim, pode qualquer um? Eu falei, pode, vem aí, né? Eu nem lembro se eu fui de cara larga. Se mesmo. tu tivesse falado que tu era economista, eu ia falar que não. É. Porque tu falou, pode qualquer um, porque foi um choque na hora que você entrou. E aí, o que tu faz? Ah, eu sou economista. A gente, O que o cara ele já tá tá aqui, fazendo né? aqui, né? Né? Deixa o cara. Era uma apresentação de documentário, né, velho? Você lembra disso? Isso. Que documentário que era? Muito além do peso. Muito além do peso. A gente ia apresentar e ia debater depois do estudo. Daí quando ele abriu a boca, vocês falaram, fica. Depois eu posso contar essa parte. Não, aí eu falei, fui, né? Na época eu tava viajando muito, mas eu tava em São Paulo. E eu tava em Santo André, né? E fui pra São Paulo. E falei assim, vou lá ver qual é que é, né? Alguma coisa eu vou sugar, né? Alguma coisa eu pego. Aí fui eu e um amigo, o Thiago, né? De faculdade também, economista também. Chamei ele pra simplesmente não aparecer lá sozinho. Ficar com vergonha. Um economista e é dois. Aí chegou e começamos a trocar ideia, né, cara? Eu conhecia muito pouco de biologia evolutiva, conhecia muito mais da antropologia cultural. E daí em diante eu fui acompanhando, a gente foi trocando ideia, né? E a gente complementou muita coisa, né? De conhecimento. Pedagogia foi o ponto pelo qual você entrou, né? É. E o teu tipo de comunicação era muito diferente do nosso. A parte de pedagogia. Vocês falaram no último episódio aí de comunicação não violenta e tal. Então o Caio já aplicava muito disso na prática, né? Então isso chamou muito a nossa atenção nesse momento. Foi uma coisa meio inédita, e depois uns 5 encontros, assim, que ele foi, e a gente falou, cara, dá uma aula de pedagogia libertária pra gente. Olha que legal. Aí ele deu, né? Foi legal. E aí? Mas teve outras coisas antes, assim, no meio disso, Sim. né? Teve alguns eventos, eu acho. Bacana. E a gente manteve contato. E pra mim foi assim, né? Foi algo que me possibilitou entender muita coisa do meu corpo, da saúde, e ter um norte, né? Acho que muitas das pessoas que estão ouvindo, às vezes quando fala de saúde, às vezes não tem um norte muito claro, né, do que fazer. Então, a biologia evolutiva e a parte científica também ao longo do tempo foi me sacudindo, acho que demorou para entender o raciocínio científico mesmo. E
E aí, conforme eu fui entendendo isso, eu fui revendo muita coisa, né? Constantemente fui revendo. E entendi meu joelho, por que que doía, por que que não doía, e, né? E até hoje sigo aprendendo com vocês aí, todos da área da saúde. Mas para mim foi uma chave muito importante, assim, entender biologia evolutiva, né? Então, eu não sei, acho que a gente pode adentrar isso também, né? Vamos lá. Do modelo, quando também vocês explicaram para mim a questão anatômica, o estudo da anatomia. Então você tem um joelho ou um ombro com dor. Então você vai no especialista de ombro, ele vai ver o ombro. Depois você tem essa outra perspectiva de cadeias que você explicou. E Que aí, na época a gente ia falar alguma coisa. sim, tinha, ainda era algo um pouco mais recente. A gente tentava mesclar, né, essas coisas. Exatamente, mesclava muita coisa. E depois veio a questão de entendimento de função, né, dos membros. Coisa que pra mim foi uma coisa incrível, assim. Eu acho que a gente fez uns encontros, né, desses. Foi. Função do membro inferior. Foi. A gente conversava disso, né? Foi. Então, aí... Porque eu acho que tem a ver como a formação de vocês é na faculdade e essa desconstrução de vocês, né, até chegar hoje na biologia evolutiva. Muito difícil, né? Mas na faculdade ainda é isso que Ainda dita. Né? Qual a diferença da que você faz Então, agora hoje? você tem muitas pessoas boas dentro da faculdade falando coisas legais. Ok. Mas, se você pegar assim... Eu vou dar uma generalizada aqui, mas eu acho que eu não estou exagerando. Ainda grande parte segue uma visão bem tradicional nesse sentido, assim. Eu não posso dizer que é tradicional. É uma visão, é um paradigma já meio que incorporado a outros mais complexos, digamos, né? Então, ainda tem muito. E como eu lido muito com aluno, né, eu percebo ainda que a galera ainda sai nessa perspectiva. E cara, o processo ele foi uma construção em conjunto, né? Porque naquela hora ali a gente estava ensaiando muita coisa, né? Ensaiando o discurso, aprendendo o que era. Toda vez que a gente ensinava uma coisa de evolução, a gente aprendia o que era, né? De algum modo. Como a gente estava entre amigos, isso foi fortalecendo muito, foi dando um espaço assim seguro pra gente falar desse tipo de coisa, né? E a revolução foi muito grande, pessoal mesmo, assim, né? Então a gente... eu me mudei para São Paulo, depois de Santos, eu nunca tinha engajado numa atividade física legal, assim. E aí quando eu comecei a estudar evolução, eu comecei a sentir vontade de novo. Em São Paulo, eu acho que eu fiz yoga uma vez, mas eu não estava muito contente com isso, sabe? E aí eu voltei a praticar e caí no parkour. E isso foi muito bom, assim, pra mim. Na verdade, me influenciou demais e até hoje influencia. Muito do que eu aprendi ali no parkour, eu fui transpondo, né? E aí eu vejo que hoje, com uma outra visão, eu vejo que muito disso tinha a ver com essa perspectiva mesmo de entender função, né? Na época era um discurso que não estava claro. Mas o que eu sabia era o seguinte, que eu era cobrado pela legislação, pela própria as entidades e a própria teoria da fisioterapia a ter uma abordagem funcional dentro da ortopedia e da esportiva. Isso era muito pouco produzido, né? Então, teve uma época de radicalismo que você acompanhou, talvez já do meio para o fim, né? Sim. No qual a gente estava bem doido com esse assunto e eu fazia muito vídeo batendo politicamente na física, assim. E achava que estava batendo cientificamente, mas eu acho que hoje eu vejo que não tinha muito embasamento de como aplicar mesmo um paradigma evolutivo de um modo sério. Sim. Eu ia muito mais na jagunçice mesmo. Mas a parte política eu acho que até hoje é a mesma. É assim, tipo, tá, a gente é cobrado para trabalhar a função, mas a gente pensa muito em anatomia. A gente pensa, eu tenho uma visão muito estrutural. Essas visões mais globais, elas estão engessando a gente de outro modo. Porque começava a rolar nessa época, galera, uma treta entre as linhas de pensamento, por exemplo, de cadeia, entendeu? Tinha uma melhor que a outra. E aí eu era convidado, na verdade, sempre para dar aula na pós. E um dos módulos que eu peguei por alguns anos foi o módulo de cadeia muscular. E eu já tinha estudado acupuntura, outras coisas e tal. E aí eu quis dar uma visão geral, ninguém fazia isso naquela época. Ninguém pegava um assunto e falava, tá, tipo... Quando começou esse negócio? Aí pra mim, cadeia muscular começava com o meridiano de acupuntura lá dos chineses há 5.000 anos, entendeu? Eu começava a trazer essa perspectiva, o que foi enriquecendo também o meu lado de argumentação. Eu fui vendo que tudo aquilo realmente não batia nada com nada, a gente não tinha muito consenso nem dentro dos caras, e fui abandonando. Então esse processo pra mim foi muito duro, por questões. Então eu ia vendo que o papel político estava
errado, a gente não atuava como prevenção, a gente não educava, e isso me incomodava muito. E eu fazia muito vídeo xingando, eu tirei até do ar, assim. Mas não era xingando, sendo chucro, não. Sim. Mas era bem político, fazendo entendeu? merda. E não tinha base Eu científica lembro que nenhuma. tinha merda no título. Tinha. Volta que deu merda. Volta que deu merda, a galera tá fazendo merda. Que vergonha, cara. Não, eu não falei exatamente isso, cara. Agora eu preciso dizer o que eu realmente falei. O Volta que deu merda era uma brincadeira com a incompatibilidade. Porque a gente estava, até certo ponto, na nossa história evolutiva, num ambiente no qual a gente, por exemplo, tinha que se esforçar para ser ativo para conseguir comer. E isso fazia bem para o nosso corpo, de certo modo, né? Não era uma vida muito fácil, mas isso fazia bem. E aí, quando a gente começou a dominar muito a tecnologia, a cultura começou a ficar muito complexa, volta que deu merda, porque foi isso que trouxe todos os problemas. Mas hoje eu vejo o seguinte, foi muito bom tudo isso ter acontecido. Sim. A gente estaria num estado miserável na humanidade. Não existiria humanidade Claro. se isso não tivesse acontecido, né? Então hoje eu penso nesse sentido, assim, né? Na época eu era, não, cara, precisamos voltar, porque eu só enxergava o problema de inatividade física, só enxergava o problema de alimentação E a inadequada, solução? pessoas com dores musculoesqueléticas e falava, cara, a solução é se movimentar mais, ninguém tá se movimentando mais, então volta que deu merda, porque esse é o problema. Só que a coisa é muito mais abrangente, né? Você tem uma série de ganhos aí, sociais e de saúde que aconteceram com o desenvolvimento tecnológico por causa disso, né? Então, só para explicar esse volta que deu merda aí. Mas, enfim, aí eu comecei a ter essa abordagem bem política e tal. Mas tive que desconstruir muita coisa que eu fazia. Porque ao mesmo tempo que eu comecei a bater, eu comecei a tomar. Então tava um discurso incoerente. No qual eu estava tentando resgatar um campo da ciência para trazer qualidade nas minhas argumentações, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo ali técnicas, procedimentos que não batiam com isso. Então esse foi o choque mais duro para mim, porque eu tive que Mudar a sua prática. parar de atender algumas coisas. E eu parei de ganhar dinheiro por causa de algumas coisas. Por uma Então questão foi um que até então era ideológica científica. Só que eu não podia mais acordar no dia seguinte e fazer isso, entendeu? Ok. Então, tipo, eu segui os meus princípios. E é uma dor, né, que eu acho que todo mundo passa quando vai entendendo um pouco mais do universo científico, que é você se deparar com algo que você está fazendo há muito tempo e que não faz, tem base. mas não tem base, não tem embasamento nenhum, né? E eu acho que Pra nossa vida até, né, cara? e isso, pra tudo, né? Eu acho que para muitas pessoas, às vezes, ver o produto pronto, em termos de... Por exemplo, o Pablo hoje tem um discurso voltado mais para a ciência, mas acha que já nasceu assim, né? Acha que você já sempre teve essa perspectiva, que você não. nunca fez... Você nunca... Errou. Errou. Nunca fez merda. E tipo... Então, eu acho que esse é um processo que, às vezes, eu tinha essa percepção também, quando eu via alguém falando de ciência, era praticamente um ataque pessoal a mim. Falar assim, cara, o que você está falando não tem embasamento. E é um processo necessário de entender que realmente você não tem embasamento. Você arranja desculpas para dizer que você tem embasamento. É o viés de confirmação, É o viés e de aí confirmação. explicando, né? E vai explicando. Então tem esse processo que todo mundo passa de tipo, putz, realmente eu posso estar fazendo uma coisa que não tem embasamento e eu preciso me rever. E às vezes eu tenho que abrir mão, que nem eu acho que a sua história é interessante, porque é isso, eu vou ter que abrir mão de ganhar dinheiro agora. E foi montando as aulas, né? Isso. Então, quando eu tava montando as aulas, agora, eu tava vendendo um curso, eu tinha que ensinar outras pessoas, e esse processo foi acontecendo nisso, né? Na hora que eu ia lá, ia ler, e assim, com o entendimento que eu tinha, tentar analisar a qualidade daquilo, eu vi que não era legal, né? E aí eu não podia também. Aí eu montava uma aula legal, mas agora meu atendimento não estava legal, entendeu? Sim. Então eu simplesmente abandonei mesmo algumas coisas, né? Parei de atender algumas coisas. Acabou dando certo depois, continuei fazendo um trabalho mais clássico, assim, e a coisa fluiu. E aí foi isso, assim. Então foi essa grande mudança. Acho que aí a FBA lá começa a amadurecer um pouco. Nesse momento eu já não gostava tanto desse nome fisioterapia bioantropológica. Só que a sigla já era conhecida. Porque quando eu comecei só tinha eu na internet, velho. Na fisioterapia, entendeu? Tipo, não tinha ninguém que produzia conteúdo. Então só tinha eu no YouTube, só tinha eu no Facebook produzindo. Talvez seja Foi o até por isso que eu pioneiro. cheguei em você. Foi o pioneiro, né, desse... Só tinha mato lá na fisioterapia, entendeu? Tinha pessoas de outras áreas, mas assim, na fisioterapia não tinha ninguém.
E aí, então, isso ficava muito evidente para os físicos, porque não tinha ninguém que produzia e os físicos estavam nas redes sociais porque estava todo mundo entrando, né? Então, ficava muito claro, assim, que muitas pessoas viam o meu conteúdo. Então, eu tomei muita pedrada também, né? E aí, a gente vai aprendendo a lidar com isso e também vai melhorando enquanto argumentação e tal. E aí, eu resolvi mudar o nome, porque uma das pedradas que eu tomei é ter um nome fisioterapia, que eu acho que foi uma cagada enorme mesmo, colocar fisioterapia naquele momento. E tirei, né? Mantive o bioantropológica, na verdade, o bioantropologia, e pus funcionalidade no F da fisioterapia, que eu acho que foi muito feliz, assim. Acho que eu dei sorte de ter uma palavra que representasse tão bem o que Sim. eu estava fazendo naquele momento, né? Porque a gente estava trabalhando tentando resgatar Funcionalidade. essa potencialidade do físio de oferecer funcionalidade. E o que significa, então, agora? O Funcionalidade, bioantropologia, né? Mas aí é funcionalidade, biologia e antropologia. Legal. Né? Então, agora é o que significa FBA, né? Então não mudou muito do sentido da coisa. Eu só tirei a física que realmente era uma coisa errada, porque parecia que a gente estava propondo um campo novo. Então, não é um campo novo. É só uma linha um de conhecimento raciocínio, né? que deveria estar dentro da academia. Assim como a anatomia tá, que a gente estava falando, que é super importante, né, cara? Mas o problema é que a anatomia era o único jeito da gente olhar para as coisas e tentar entender o que estava acontecendo. Pra A anatomia mim é só derivação a biomecânica, a cinesiologia. Né? Então, a função ela faltava mesmo. então, porque pra mim foi muito chocante isso. O Paulo fala até hoje, quando ele tava fazendo o curso dele, era um garoto ali que tava fascinado. Daí ele falou pro Bruno, olha, esse moleque aí vai pirar. E não deu outra, né? Hoje eu tô, felizmente e orgulhosamente, podendo fazer parte desse Da campo equipe. aí, né? Da equipe Contribuindo da FBA. muito, né? E na época eu tava me ingressando na osteopatia, né? Então, pra mim, a osteopatia ia resolucionar muitas respostas, né? De entendimento de dor e tudo mais. Me trouxe realmente muitas respostas, estudei pra caramba anatomia. Mas quando eu tive contato com o conhecimento que você estava propondo, eu comecei a entender a função das coisas, né? Tipo assim, então você estuda o corpo pela anatomia, mas você não estuda por que diabos tem o arco do pé. Por que o pé é assim, né? Por que o pé humano é assim? Daí, quando eu fiz o curso com vocês, começou a ter essa função maior. Assim, peraí, não é à toa que o pé humano é assim. Então ele tem uma função por trás, né? Uma história por trás. Uma história. E essa história, cara, que foi a biologia evolutiva e trazer esse entendimento da biologia evolutiva para a saúde humana, para o movimento, no caso, que a gente talvez possa aprofundar mais aqui, foi meio que revolucionário para minha cabeça, assim. Porque a gente começa a ir a fundo, né, das verdadeiras funções e talvez das verdadeiras causas, né, das patologias que acomete o homem hoje, né. Então, não sei, Pablo, acho que a gente pode começar a entrar agora, talvez para o público ter uma noção melhor, de como seria esse entendimento da evolução humana pro corpo humano, para a saúde, né? Por que que a gente tá, um exemplo, as principais patologias que acometem o homem hoje? Qual a raiz evolutiva por trás disso? Vamos falar de dor, por exemplo. Legal. O que você consegue se aprofundar em relação a isso? Então, eu vou pedir licença para voltar na segunda pergunta que o Caio fez lá no comecinho, que ele pediu para eu falar o que é evolução. Então, acho que Perfeito. Exato. Perfeito. eu acho que vai ser coerente eu explicar o que é isso. Então, primeiro que evolução é um nome que a gente dá para um modelo de explicação de um fenômeno. Esse fenômeno é que os organismos eles vão mudando ao longo do tempo. É uma coisa que acontece, que a gente não sabia explicar como que esse fenômeno acontecia. Ela começa com um cara que todo mundo conhece, que é o Darwin. Né? Ele propõe... Na verdade, ela não começa com ele. Era uma coisa que... Era um momento ali dos cientistas. Eles estavam tentando entender como os animais eles mudavam, né? E tinha várias hipóteses bombando. E a do Darwin era melhor. Era melhor e era em colaboração com o Wallace, né, que teve as mesmas ideias sem consultar o material dele. Eles publicaram, então, a primeira proposição da teoria da seleção natural, da hipótese da seleção natural, na época. Né? E essa hipótese ela dizia o seguinte, que aqueles indivíduos que apresentavam características no corpo deles, que favoreciam a sobrevivência deles, iam ter matematicamente uma chance de deixar mais descendentes. Então, a ideia da seleção natural ela é uma aproximação das ciências naturais, que não tinha biologia ainda formal na época, né, do jeito que ela é, da demografia, da matemática. Né? Então, ele começou a propor isso, e ele propôs isso de modo sério.
né? E ele passou, então, a explicar muita coisa que não estava sendo explicada. Ele escreveu A Origem das Espécies, que é um livro enorme. Ele escreveu As Emoções dos Homens e dos Animais também, que é um outro livro enorme. E ele demorou muito para publicar isso. E isso balançou o mundo da biologia. E a galera foi tentando refutar ele. Se passaram 50 anos, ninguém refutou. Começou uma teoria sintética da evolução. Mendel foi muito importante nesse processo. Chegaram outros caras agora que se eu começar a citar todo mundo, vai ser um monte de gente, né? E você começou a encorpar uma coisa que passou a ser chamada de teoria sintética da evolução e hoje é a teoria sintética da evolução estendida, né? É uma coisa muito maior. Então reúne vários modelos teóricos para explicar por que as espécies mudam. E aí quando você pensa que aquele indivíduo que apresenta uma característica que favorece a sobrevivência dele, vai deixar mais descendentes. Se a população das próximas gerações vão ter mais chance de apresentar essa característica, essas características elas passam a ser moldadas por funções que esses indivíduos executam melhor ou pior até, porque pode diminuir a chance quando eles executam pior, né? E quando você fala de função, especialmente função motora, que é o que a gente quer entender aqui, ela está diretamente relacionada com a mudança, a adaptação da anatomia desses bichos ao longo das gerações. Então a gente vai vendo que os bichos vão mudando a anatomia. Isso foi muito rico nesse começo, porque você não tinha nem descoberto DNA, só em 1950, isso nem se tinha Eles ideia. já observavam isso. Eles já tinham a ideia de hereditariedade, mas tinha muito fóssil. Então os fósseis ajudavam eles a entender. E o fóssil, né, o osso, ele conta a história do movimento que aquele animal estava fazendo. Né, ou que ele mais fez na vida dele. Então isso dava uma perspectiva de por que esse animal tinha esse corpo do jeito que era. E para mim, nenhum autor tratava muito diretamente isso, né, Bruno? Mas para mim começou a me ajudar a entender por que a anatomia era do jeito que era e por que o corpo do meu paciente funcionava daquele jeito. E aí eu comecei a extrapolar coisas, né? Comecei a pensar, tá, mas se eu em vez de fazer esse exercício, eu fazer isso. E se eu em vez de avaliar assim, eu avaliar assado, né? Já pensando nessa parte evolutiva. Agora da já coisa. diretamente pensando. Então o curso que é hoje, ele, claro, muita coisa eu acrescentei ao longo desses 8 anos, mas assim, ele ainda é o que eu usava no meu consultório em 2007. Interessante. Entendeu? Tipo, a base dele você enxerga. São as coisas que eu tava ali, que eu bem naquele comecinho que eu comecei e tal, e que em 2010 bombou, assim, em 2010 foi muito claro essa mudança no meu consultório. O curso ainda é tudo aquilo. Por isso que ele é minimalista, porque o meu consultório era muito pequeno na época, né? Eu não tinha muito espaço, então eu tinha só 2 EVAs e tal. E aí eu tinha que me virar com aquilo lá. Não tinha muito material e nem queria ter muito material já. E eu tinha que acabar me virando. Então o curso ele é muito minimalista na prescrição, né? Os exercícios eles são sempre muito simples, não dependem de quase nada, né? Deixa eu só dar um parênteses aqui para quem é leigo, né, quem não é da área. Hoje o Pablo ele trabalha com um curso de formação para profissionais da área do movimento que queiram trabalhar com movimentação humana por esse prisma evolutivo, né? Você está falando curso, a gente não falou que não você falei, né? dá um curso de formação para educadores físicos e profissionais da área do movimento sim. para trabalhar com movimentação humana pelo prisma da evolução, que é o seu grande diferencial, né, no Brasil e no mundo, né? Eu acho que sim. E aí eu comecei a ser chamado por grandes entidades mesmo para palestrar, porque as pessoas iam sabendo disso e meio que queriam me testar mesmo, assim. Saber qual era a sua... E aí eu ia, e às vezes a palestra tava ali razoável ainda, mas na próxima já melhorava e tal, e eu fui sendo chamado de novo. Isso foi, pô, na hora gelava a minha barriga, né, cara? Vou ter que falar, né? Não, eu vou ter que falar para, às vezes, acadêmicos ali de alto nível, né? E aí eu montava palestras cada vez maiores, cada oportunidade que eu tinha eu tentava, tipo, aprimorar isso, né? Isso foi... E aí as pessoas me chamavam de volta, então tinha alguma coisa que estava acontecendo aí, que eu não entendia muito bem, até hoje, assim, né? Agora em dezembro, pô, vou falar com a galera lá de novo e tal, da medicina da USP, então, tipo... Aí, beleza. Aí foi ganhando corpo, aí eu me senti na necessidade de escrever o livro, porque algumas pessoas estavam se apropriando dessas ideias e não estavam me citando. Eu sempre fui um cara muito justo, assim, né? Hoje vocês acertam. Continuo, né? Não te citando. Eu continuo, mesmo né? com o livro, pois né? E aí hoje mesmo vocês estavam falando como eu cito até os amigos, né? Sim. O Caio mesmo me ensinou um negócio Uma e eu questão pus de no slide respeito, ali, né? Que foi o Caio, no livro, tá? Que o Caio me ensinou esse negócio e tal. E aí eu fiquei muito bravo, assim, porque tinha essa coisa da briga das cadeias,
Eu ficava bravo, velho, porque o Bruno Montoro falava isso. A gente tinha que colocar todo mundo numa sala pra tomar um café, porque os caras iam se resolver, entendeu? Aham. E aí eu ficava muito bravo, que ninguém se resolvia, porque também tinha que resolver esse negócio. Então, aí eu não gostei. E eu citava todo mundo, né? Então tudo que eu falava, assim, eu citava. Isso foi uma coisa que eu descobri hoje, cara. Eu sei que tá na moda fazer esse tipo de coisa, de falar de ciência e tal. Mas eu fui descobrindo que isso engrandecia muito o discurso, né? Claro. Quando você citava outras pessoas e tal. E aí, porque estavam plagiando mesmo, eu resolvi escrever o livro de uma vez. Eu já tinha começado em 2013, cara. Esse livro, e eu parei. Uhum. Parei porque tava com um curso, com 2 consultórios, não tinha como. E aí, em 2015, eu ia ter um filho. E tive, na verdade, um filho. E aí aproveitei para parar um consultório por um tempo para escrever esse livro. E aí saiu. E aí no livro, pô, tudo aquilo que eu me deparava com o conhecimento e tinha que revisitar tudo, aconteceu, meu, sistematicamente. Então de 2015 a 2012, a 2017, Você estudou tudo de novo. estudei tudo de novo, reescrevi o livro umas 3 vezes. Né? E aí melhorou mais ainda a minha argumentação, e aí comecei a ser chamado mais, as pessoas leram o livro. E, em geral, gostaram do livro, o feedback foi bom. E aí tô aqui, né? Tô aqui. E eu acho que é um tema muito fascinante, né? Porque eu acho que o ser humano tem essa necessidade de saber, né? De onde veio, né? Por que o corpo executa tal movimento. Daí você começa a entrar em questões de saúde pública. Por que a gente tem tanta dor, né? Se a gente tem legal. um corpo Vamos do lá, jeito vamos que a falar de gente dor. tá. Eu acho isso muito interessante. Uma das coisas que me pegou, assim, quando eu entendi melhor essa questão, foi de olhar para o meu próprio corpo e falar, né? Falar assim, cara, tá, mas por que eu tenho... Um dedinho desse jeito. por que o meu pé, assim, não só... Então, primeiro eu acho que veio a questão da dor, porque dói. E depois, com essa questão evolutiva, foi mais de entender, tá, milhões de anos para eu estar aqui. E como é que chegou, né? Essas estruturas. Eu acho que outro dia eu tive esse insight também por causa do curso de paleoantropologia que a gente está fazendo. Sim. Com o Walter Neves, né? E aí tá vendo, né, muitas questões estruturais dos Ancestrais, dos ancestrais e tal, e essas diferenças anatômicas bem grandes. E eu me peguei também de novo com esse insight, tomando banho, né, e eu olhando meu braço, olhando, tipo, pô, essa estrutura, né, tem toda uma história para chegar aqui, né, e é fascinante, né, como às vezes, quantos anos eu me olhei e não questionei. Eu questionei 1000 coisas no mundo, mas não o meu próprio corpo. braço, o que me faz estar aqui hoje, o que me movimenta. Então isso pra mim sempre foi uma coisa fascinante, assim, quando eu comecei a entender, tipo, tá, eu tenho a torção né, o formato dos ossos, tudo isso é moldado por uma necessidade, né, pela sobrevivência, né, foi uma adaptação. Então isso pra mim foi muito louco, assim, né? E como saber essa história me indica também um caminho de como usar esse corpo melhor, né? Como ter menos, vamos dizer assim, não menos dores, mas ter menos incompatibilidades, eu digo assim, de problemas, Sim. se eu respeitar essa história, se eu entender essa história e respeitar um pouco essa história. Respeitar, eu digo, dar função, né, pro meu corpo pelo processo pelo qual ele chegou até aqui, né? Sim. Então, Ser coerente, né, com aquilo. então né? isso para mim foi uma coisa fascinante, assim, como eu queria até voltar nessa questão da anatomia para as cadeias para a função, porque eu acho que as pessoas, assim como eu via o meu joelho, que na época eu tinha uma dor, eu queria entender o joelho, né? A patela, né? Os ligamentos. Eu não queria saber do meu tornozelo. Aí veio essa questão da osteopatia e das cadeias. Eu falei, opa, né? Meu joelho às vezes está sofrendo porque eu tenho uma Consequência. Limitação uma aqui. limitação em alguma outra região. E depois veio, tipo, foda-se tudo isso, né? Tipo, não é... Faz, né? Não adianta. Você vai apertar aqui, vai mexer lá, vai mexer aqui. É um sistema tão complexo que não é por aí, né? E que aí veio a simplificação também. Ao mesmo tempo que a biologia evolutiva, para mim, foi uma coisa e é uma coisa complexa, ao mesmo tempo ela simplifica... A prática, né, é simples. Sim, a saúde... Simplifica o entendimento de início saúde. do raciocínio, cara. Isso, exatamente. Porque pro profissional, às vezes a tua intervenção última ali, ela vai ser bem complexa.
Mas o início do raciocínio, a coisa que desencadeia todo esse processo, ela passa a ser mais simples. Então, primeiro, cara, vamos esquecer esse negócio de cadeia, tá? Vamos falar, por exemplo, de um termo que eu gosto mais, que é de interdependência entre as regiões. Então, isso foi um fenômeno também da fisioterapia, das ciências do movimento em geral. A gente achava que, por exemplo, e em certo modo faz sentido até, né? Que um lugar tá, por exemplo, o quadril tá influenciando diretamente no joelho e tal, e a gente começou a explicar também essas coisas por esse prisma. Mas aí a gente viu, as exceções são os problemas, né? Então quando a gente começou a ver que nem todo mundo ou respondia exatamente bem quando você fazia uma intervenção dessa, ou não apresentavam exatamente uma disfunção no quadril que justificava a dor no joelho, tinha dor no joelho do mesmo jeito do cara que apresentava a disfunção no quadril e tal, a gente começou a ver que esse é um modelo que é difícil de estabelecer uma linearidade. Cara, seria muito mais fácil. Eu não nego que a gente tinha que tentar. Sim. Porque o raciocínio ia ser mais fácil. Com certeza. Entendeu? A questão da postura também, né? Da postura. Postura, porque até hoje, acho que a maior parte das pessoas, se a pessoa leiga, né, não é da área e está ouvindo, ela provavelmente acha que a postura diz efetivamente algo significativo quanto à saúde corporal dela, quanto à dor que ela tem ou não tem, né? E é uma coisa que não... Então, a ciência foi testando isso, cara, e foi mostrando pra gente que não. E o legal dessa etapa, porque isso estava acontecendo, né? Entre outros profissionais que nem sabiam de evolução. A galera já estava falando isso. Só que a evolução ela explicava o porquê, né? Ela explica o porquê. Porque você não vai ter um sistema que evoluiu por milhões de anos para ser frágil a ponto de você fazer uma postura erradinha e ter um dor, entendeu? E isso é uma coisa que transformou minha vida também. Coluna não dobra, né? Tipo assim... A questão da fragilidade, né? Quando eu entendi a história evolutiva, eu também falei assim, cara... Nós somos muito robustos. Para morrer, você precisa fazer uma... Acho que a gente falou isso no segundo podcast. Não faz sentido a gente ter um corpo frágil, sendo que a gente sobreviveu a tudo isso. Tudo de pior, né? Tudo de pior. Rodou tudo, vários continentes, né? Não tem como ser uma coisa tão frágil, né? E o parkour também me ajudou nesse processo, né, de entendimento. Se isso foi útil para você, cara, imagina para uma pessoa que tá num processo de dor há muito tempo, e ela ouviu de todos os profissionais que ela não deveria se movimentar, que o corpo dela é frágil, e você vem com um discurso que é embasado, né? Porque na parte educacional, a evolução, quando o paciente ele abre essa opção para você, quando você vê que é possível trazer uma coisa ou outra, claro, sendo bem simples, né? Na parte educacional ela pega, porque é isso, né? O cara entende que essa estrutura ela deveria estar fazendo uma coisa que não está fazendo, né? E aí cai a ficha em muita gente. Tem gente que não cai a ficha mesmo, né? Mas começa a cair a ficha em pessoas que talvez não caísse de outro jeito. Então a postura é uma história engraçada, porque a galera tava falando disso, mas ninguém conseguia explicar muito por quê. E aí a evolução ela veio primeiro me mostrando isso, assim, que tipo, não faz sentido você ter uma postura que é certa, porque o corpo faz um monte de coisa diferente. Né? E o corpo humano ele evoluiu para fazer um monte de coisa diferente. Esse é inclusive um diferencial do animal humano, né? Dos hominíneos em geral, eles fazem coisas diferentes, eles fazem movimentos diferentes. Eles têm uma gama ampla de movimentação que outros animais eles não têm, eles não conseguem ser tão generalistas, né? E aí você pensar numa coluna que tem um jeito certo, é muito empobrecedor. Então isso me ajudava a explicar, me ajudou também a crescer numa hype que vinha de outros movimentos científicos, digamos assim. Então a galera estava falando uma coisa e eu estava meio que dando algumas sugestões e explicações, algumas possíveis explicações para aquelas coisas. Então isso foi um momento talvez perfeito, né, das coisas estarem surgindo. E relacionado à dor é uma coisa comum, né, Bruno? Sim. E os nossos ancestrais provavelmente tinham até muito mais dor do que a gente. A diferença é que eles não tinham opção a não ser se movimentar para sobreviver. Então não acontecia coisas importantes e aconteciam coisas muito importantes que não acontecem na gente. Uma delas é a gente conseguir regular a dor, porque o movimento ele é capaz de regular a dor, de inibir a dor, né? Principalmente quando ela é mais persistente, quando ela dura por mais tempo. Então o movimento, se movimentar em geral, ele vai ajudar as pessoas a fazer isso. E o que a gente sabe é que exercício ajuda na dor, mas a gente não conseguia elaborar uma explicação do porquê, né? Do pra quê que essas coisas aconteciam. Então a evolução ela traz muito isso, assim, de você sair de uma explicação proximal, né, que como na medicina evolutiva se fala, de você só ficar explicando mecanismos e tentando ter uma explicação só baseada em fisiologia ou patologia, e ela te passa a ter uma explicação mais abrangente, né, uma explicação de motivos, uma explicação de funcionalidade mesmo,
né, do porquê aquilo existe. Então isso foi muito útil para os pacientes. Eles relatavam realmente muito melhor, porque quando eles entendiam, eles se sentiam mais seguros para se movimentar, entendiam do mesmo jeito que você se entendeu, né? Como eu comecei falando, imagina para uma pessoa que está há anos com uma dor super incapacitante. Se ela entende isso, é muito importante isso para ela. Ela resgatar essa capacidade de movimento dela, né? E as pessoas faziam isso, e essa coisa da orientação e da educação cresceu dentro de mim, né? Que virou um dos meus grandes chavões, talvez, né? E aí hoje a gente tem a sorte de ser chamado para falar para público leigo, para falar disso, o canal do YouTube vai super bem, as pessoas querem ouvir esse tipo de coisa, né? E eu acho que não tem como sem antes falar da história do corpo humano, né? Que tá entrelaçado com o movimento, né? Ele ajuda, né? Eu acho que umas coisas mais fascinantes também, Paulo, quando eu tive contato com esse conhecimento, e acho que talvez seja uma dificuldade para o público entender. Peraí, como que esses caras conseguem estudar função de ancestral, sendo que não tem mais ninguém aqui, tá todo mundo vivendo em cidade, né? E quando você traz o conhecimento dos próprios resquícios ósseos e tudo mais, porém, casando com a ideia de vida de caçador-coletor que existe até hoje, isso abriu uma luz para mim. Assim, peraí, o grande foco de entendimento talvez seja esse modelo de estilo de vida, né? Que foi um estilo de vida aí que a gente pode falar de 99,5% da nossa existência, que moldou o estilo, o nosso corpo, né? A nossa função. Então, queria que você falasse um pouco mais, como que foi esse contato seu peraí, quem que a gente vai estudar? Caçador-coletor. Quem é o nosso modelo? Eu entendia muito isso como uma questão de estabelecer parâmetros, né? Então, eu via que, como eu só atendia pessoas com dor, pessoas ferradas, né? E vivia aqui em São Paulo, então era pior ainda. O pessoal estava já sofrendo muito. Começava a ver muita gente jovem com dor já. E então eu comecei a ver que era um modelo de ter um parâmetro para qual me basear. Primeiro eu tentei virar um caçador-coletor em São Paulo. Obviamente não deu certo. Depois eu tentei fazer com ao mesmo tempo eu tentava fazer com meus pacientes radicalizassem nesse sentido. Obviamente eram coisas muito fora da realidade, mas muito rapidamente com o paciente eu percebi isso. Porque eu via que, né, a senhorinha ali não ia fazer esse tipo de coisa. Andar descalça. Mas aí eu comecei a ir para casa das pessoas. Porque eu tinha um consultório, ficava muito na minha zona de conforto lá, no consultório. Então o cara já vinha até mim. Aí eu comecei a ir nas casas das pessoas que normalmente moravam lá na região. Aí nas praças perto das casas das pessoas. Eu comecei a ganhar a rua, sabe? Legal. E aí eu ia na casa dela, se a senhorinha, a avó falou, não ia ficar descalça, né? Eu dentro da casa dela fazia ela ficar descalça. Eu convencia ela a ficar descalça. Ia lá na casa dela e via onde que ela podia ficar descalça, sabe? Mas explicava tudo. Olha, a gente não tinha sapato, a gente andou por muito tempo mas nem descalço. sempre usando o argumento da evolução, né? Às vezes trazendo coisas da realidade dela. Né? Às vezes não precisa chegar em milhões de anos, nada disso, mas assim, só numa análise lógica, né? Você pergunta pra pessoa, assim, mesmo que ela seja criacionista, você pergunta, será que Adão e Eva tinham sapatos? Sabe? Sei lá, entendeu? Tipo, você consegue estabelecer uma conversa em relação a isso, né? E aí você não precisa chocar também, porque é super ruim isso, né? Pra aliança terapêutica, né? Então você não precisa chocar. Então eu usava os argumentos possíveis, muitas vezes das crianças mesmo. Quando era uma senhorinha, eu falava das crianças. Quando eu era um adulto jovem, eu falava das senhorinhas. Né, que é das vovós deles e tal, e ia trazendo essa relação, ia conversando, ia convencendo, né, cara? Eu acho que eu sou um pouco bom de papo, assim, aí eu ia sentando lá, as vozinhas me adoravam, ia na casa delas, ia ficando ali, conhecendo a rotina delas e tal, e aí começava a levar essas pessoas pra rua, então começava a levar ela para as praças, ficavam 2 quadras ali da casa dessas pessoas, ou às vezes cheguei até a ir até o banco com uma pessoa no supermercado, sabe? E assim, tipo, e era meio que parte da sessão mesmo, né? Então eu comecei a viver esse negócio da função, viver isso na prática clínica e ver como faltava mesmo, né? As pessoas ficavam muito agradecidas, cara. Tanto que quando eu precisei fechar o consultório em São Paulo, porque eu não tava dando conta, assim, os pacientes, eles ficaram muito tristes, né? Muito tristes por não poder mais contar comigo. Que eu fiquei triste também, porque fez muito parte da minha história, foi o meu laboratório total, né? Mas tive que seguir em frente e tal. E tinha uma cartela aí de pacientes bem amplas e já estava num processo também de atender menos, né, cara?
Porque isso foi muito louco também. Eu comecei a fazer menos sessões, né? Eu fazia várias, né? Muitas sessões. Eu acho uma coisa doida também, quando eu conheci você, o Montoro e tudo mais, eu lembro que vocês falavam assim, talvez, até a gente estava debatendo isso um dia, falou assim, talvez o nosso objetivo é que o fisioterapeuta não seja mais necessário, né? Tipo... Para esse problema, né? Para esses problemas, assim, problemas, resolvíveis tão facilmente. Mas assim, a ideia é devolver autonomia, né? A gente começou a discutir essa questão da saúde e autonomia. Não, né, eu ainda acredito nisso. Empoderamento, né? Do empoderamento, né, do paciente. Só que hoje eu vejo que o físio, ele é um tradutor desse conhecimento pro cara. Sim. Então, eu acho que o modelo de consulta precisa mudar. Sim. É um modelo mais, assim, tipo, entenda Não o que é pra tão fazer e passivo. faça você mesmo. Não tão passivo, né? De ir lá, De vai ter lá, que ir lá resolve o fazer. seu problema e você não faz mais nada na sua casa, né? Isso. E aí eu queria tentar fazer um exercício aqui, de novo, para o público leigo tentar entender como se usa o raciocínio evolutivo. Então vamos supor, a questão do descalço, né? Você falou que você tentava trazer para as suas pacientes, né, as senhoras, a importância de usar, ou de estar descalço um pouco. Né? Como é que a gente pode usar? Eu acho que a gente pode falar de zona de conforto biológica, né? Podemos, Mas vamos. qual que é o raciocínio evolutivo por trás dessa questão? Para as Tá pessoas começarem a entender como Aplicar. elas podem aplicar esse raciocínio. Porque é um raciocínio bem simples, né? Então, fala assim, qual que é o problema de um calçado? Intuitivo. Depois que você Depois que você pega, você consegue... a estrutura dele, você extrapola ele para qualquer tipo de questão. Então vamos lá. Um pé calçado, qual que seria o problema ou quais seriam as limitações que ele... É só assim, não houve tempo suficiente na nossa história de pé calçado. Então o pé, ele não desenvolveu uma capacidade biológica de conseguir exercer a função dele dentro de um calçado bem. Então não o teve calçado tempo. atrapalha. Por quê? Porque a maior parte do tempo a gente ficou descalço, não tinha calçado. Ok. Não existia calçado. Né? Então, o calçado é uma invenção super recente. Né? Eu vou falar aqui o número para as pessoas, mas acho que elas podem até achar que é muito velho, mas não é. Né? Nas estimativas mais otimistas, o calçado tem 40 mil anos. Nas mais conservadoras, 20. Então, 20 mil anos, né? Você pode achar muito tempo, mas para a história humana não é nada. E aquele né? calçado tosco, né? Só para Era um proteção. calçado tosco, Não era de calçado pele. fechadinho, Isso. né? Que pressionava o pé. Ele era uma alpargata sem sola, cara. Era só para não arregaçar o pé. Só para não arrebentar o pé, basicamente as 20 anos, evidências. Você não consegue fazer um processo de seleção natural, né? Em 20 mil voltar, anos, não faz nada. poderia até começar alguma coisa, mas não ia ser nada muito relevante, né? Você não ia ter. Até porque nem todo mundo estava usando calçado, era só a galera que estava lá no hemisfério norte, na Ásia, que estava usando. Congelar o pé. Pra não congelar o pé, entendeu? Os caras da Sibéria estavam usando sapato lá há 20 mil anos. Então é o que a gente sabe sobre sapato, entendeu? Então não teve esse tempo da gente se adaptar. E aí o que acontece é o seguinte, por várias questões culturais, e é o que a gente chama de incompatibilidade, né? Por várias questões culturais, você começa a criar, então, hábitos, mitos, culturas de se fazer algumas coisas, e faz parte do ser humano fazer isso. Só que tem um momento no qual isso passa a influenciar na biologia. No caso do sapato, andar descalço é coisa de pobre, vai te deixar Pé sujo. pé sujo, vai Gripado. deixar gripado, né? Quem aqui nunca ouviu isso da avó, né? E aí as pessoas usam sapato. E aí você começa a pôr no bebê, porque é uma questão cultural, então, tipo, se o bebê tem roupa, se o bebê tem, sei lá, tipo, né, qualquer coisa de humano, ele nasceu, ele vai ter um sapato também, as pessoas dão um sapato pro bebê. Então, o bebê tá no berço e ele tá de sapato, né? E aí, você se sem expor o seu pé às condições nas quais ia fazer com que ele se desenvolvesse anatomicamente também, estruturalmente, mas principalmente em termos de função. Você vai dar função para o seu pé. Se você deixa uma criança, por exemplo, andar descalça no primeiro ano de vida, ela vai ter que aprender a lidar com o pé dela. Agora, se você deixa ela calçada no primeiro ano de vida, se esse calçado for rígido, muito acolchoado, ela vai acabar compensando. O pé dela vai estar paradinho, e quem vai aprender a fazer o papel do pé? O joelho, provavelmente, o quadril, né? Então, ou o próprio pé de um jeito bem tosco, né? E aí você não expõe, então, essa estrutura ao que ela deveria estar fazendo pela natureza para fazer, né? Você tem uma limitação biológica, não adianta, por mais que a cultura progrida, existe uma limitação biológica. O Harari usa a analogia do estádio, né? No estádio você pode jogar vários jogos,
Mas tem alguns que você não consegue. Por exemplo, basquete, tênis no estádio. Um campo, você não consegue jogar. Então a biologia é o campo. Dá para você jogar vários jogos dentro desse estádio. Outros nem. Outros não dá. Outros nem tanto, outros não dá. É impossível. Ping-pong sem uma mesa num estádio. Não dá. Você não vai conseguir, a bolinha não vai quicar. Você não vai conseguir. Ping-pong não. Tênis de mesa, galera. Não me xingue. E aí não vai acontecer, né? Então o pé ele precisa de estímulo para isso acontecer. Ele tem essa base biológica, então você precisa estimular. O pé descalço ele ficaria mais próximo de uma função natural. Isso, que é a zona de conforto. E ele entra dentro de uma zona de conforto que não é aquela que os coaches falam, né? Sim. Saia da zona de conforto. Sai da zona de conforto. É outra, Sim. tá? É a zona de conforto biológica. Na verdade, a gente quer entrar dentro dessa zona de conforto. Eu gosto do exemplo da baleia encalhada, Paulo. Então dá, Essa que você zona dá de muito bem. Então, vamos pensar numa baleia encalhada, porque a gente tem dificuldade de enxergar a gente como bicho. É, Né? Então, esse é um outro ponto, né? Esse é o ponto. importante, Se nós encararmos nós como Homo sapiens, uma espécie de primatas, né? Que tem um mundo subjetivo muito rico, tem um uma mundo cultura, intersubjetivo muito isso, rico, mas que exato. tem um mundo objetivo que é animal. Que é Esse animal. mundo objetivo ele é animal, ele é Exato. biológico. E quando você deu o exemplo da baleia no seu curso, caiu muitas fichas minhas. Eu honestamente eu não tô lembrando. Não desse lembro. exemplo, cara. Não, eu sei onde você vai querer chegar, obviamente, mas eu não lembro de dar esse exemplo da baleia. Foi seu exemplo. Ele mostrou um slide. O que é isso aqui, pessoal? Era uma baleia encalhada. O que isso aqui mostra? Por que acontece com essa baleia? Você já me falou disso, eu Essa ainda não baleia, lembro. essa baleia tá fora da... Ela respira fora da água, né? Porque Ela é um mamífero. Mas o que acontece com ela lá na praia, se ela tá encarada? Ela acaba morrendo. Por quê? Porque o corpo dela não foi feito para estar fora da água. O corpo dela foi Na montado gravidade. na gravidade. Ela é esmagada pelo próprio corpo porque o sistema musculoesquelético dela não é capaz de lidar com a gravidade. Ele é capaz de lidar com o impulso, com a pressão hidrostática. Isso, exato. A água, mas não o é ambiente capaz. dela, para ela sobreviver, é dentro da água. É como um astronauta que fica muito tempo fora do planeta. Exato. Não tem gravidade, ele também, o sistema musculoesquelético, cardiovascular Exato. dele vai pro quiabo, né? O cara não... Isso caiu minha ficha. Assim, peraí, então... Aí eu comecei, desse meu exemplo, você acaba de falar do exemplo do pé humano. Isso começa a remeter, é como se a gente estivesse voltando, a baleia estivesse voltando para a água, né? Então o pé descalço, ele consegue voltar isso. Para a zona de conforto Pra zona biológica, né? Por isso biológica que eu acho que dele. faz parte... E não é só o importante pé, falar, né? né? A gente tem isso no corpo Aí é inteiro, tudo, né, Val? A gente Tudo. tem, né, esse exemplo de incompatibilidade com tudo e a gente tem um habitat mais natural que a gente evoluiu, aquilo que o nosso corpo está mais adaptado para fazer. A nossa Sistema sociedade- neural, sistema digestório, E a tudo. nossa sociedade contemporânea parece que tirou a gente, né, desse nosso habitat preferencial, E fazendo não com foi de que a gente- propósito, né, Não, galera? com Assim, tipo, certeza. não foi a maldade, É. né? Mas a gente assim, está sentindo isso. Mas né? A nossa agora tá uma saúde- maldade. A nossa, Tá fazendo maldade com a nossa galera. saúde tá sentindo isso. E é interessante porque a gente é muito plástico, né? Pá? O nosso corpo ele é muito resiliente. Né? Então a gente deu vários E adaptável, exemplos. né? E adaptável. Pessoas que passam a vida inteira fumando, né? E vai morrer. ainda Meu com avô 80 morreu de anos. outra coisa, não morreu do cigarro. Exato. Então, e é interessante porque por mais que nosso corpo tenha contato com aspectos não biológicos, ele sobrevive numa boa, né? Claro, como você falou do exemplo do campo, vai ter coisa que não vai ter como, né? Mas quando Mas a sobreviver é diferente É, de prosperar, né? Exato. E quando a gente tem contato com, por exemplo, o andar descalço, a gente fala muito de sentar no chão, né? Onde que é o ambiente natural do humano descansar por esses 90 Uma cadeira ergonômica, obviamente. né? Cadeira, a poltrona do papai. Do PewDiePie. Com os ângulos de 90 graus. Então esse resgate do movimento é uma coisa muito fascinante, mas a zona de conforto biológico não é só isso, né, Paulo? Então, são porque outras coisas. aí essa zona de conforto que os coaches falam... Aham. Eu tô usando coach mesmo, gente, desculpa. E aí ela tem a ver com algo que, sei lá, resolvi chamar de zona de conforto antropogênica. Antropo de humano, gênico de causada pelo humano. Né? É uma zona de conforto que a tecnologia deixa a gente. Então, por exemplo, o cara ele só pode ser inativo porque ele vai conseguir ganhar dinheiro e comprar comida fazendo um trabalho inativo. Intelectual, que não envolva corpo e tudo mais. Isso é possível depois da terceira revolução industrial, sabe? Tipo, resumindo, uma história muito longa. A gente viveu aí esses 99% de vida de caçador-coletor, 0,5% de 1%, 0,5%
de vida de agricultores, e agora a gente vive uma vida completamente diferente, que é menos de 1% do tempo de existência do gênero Homo. Ah, tá, Pablo, vamos considerar o Homo sapiens. Não importa, é só você tirar um zero, tá? Vai ser muita coisa ainda. A gente passou 95% do tempo sendo caçador-coletor e 5% do tempo sendo agricultor. É muita coisa ainda, né? E aí 1% fazendo o que a gente faz hoje. Então, não deu tempo para o corpo se adaptar e também o corpo não vai se adaptar. Não sei se vocês gostariam que eu falasse sobre isso. Sim, acho que é importante isso, né? A questão do cabeção e dos dedão, né? Todo mundo sempre tem essa parada. Eu costumo dizer, né, que esse é o teste. Eu pensei também nisso no começo. Eu acho que pra mim é um teste, assim, se a pessoa Entendeu a evolução. O processo evolutivo, é isso. Eu pergunto assim... Bom teste. Eu falo assim... O futuro da humanidade, todo mundo vai ser cabeçudo e com os dedos longos, porque fica usando computador, né? Olho grande, né? Olho grande e tudo mais. Se a pessoa fala que sim, eu falo assim, ela não entende Você é um sapeca o processo biológico, né? Essa perguntinha é uma pegadinha do... Né? É enorme. Tentador, né? Então tentador falar responda isso para os nossos ouvintes. Porque eu acho que quando eu entendi isso, e toda hora que eu vejo essas reportagens, eu falo, cara, de novo, velho. Mas olha, velho, é uma audiência. Dá muito, por isso que os caras falam. Eu fiz um vídeo sobre isso no canal do YouTube também, né? Só que, obviamente, falando que não vai acontecer. O vídeo do cara que fala que sim, tem muito mais acesso do que o meu. A mentira tá mais pra frente. Lógico, cara, as pessoas querem ouvir isso, é muito louco, né? E aí os caras já falam que os ETs são humanos do futuro e tal, né? É uma baita numa viagem, né? Sim. Aí, então, vamos lá. Por que não? Porque lembra que eu falei que evolução é um processo demográfico? Então, ele é um processo matemático. Aqueles indivíduos mais bem adaptados deixam mais descendentes. Não tem ninguém mais muito bem adaptado que vai deixar muito mais descendente do que outro. Hoje. Então, quer não dizer... tem. Então, a cultura, a tecnologia, ela segura esse reggae pra galera. Então não tem ninguém que está numa situação na qual ela tem menos chance do que a outra de ter descendentes, de ter filhos, né? Não tem, eu digo populacionalmente, não existe uma parcela importante da população que você consiga identificar isso. E aí você fala, classe social, pelo contrário, né? As classes sociais mais baixas têm mais filhos, né? Então as pessoas aí que são mais bem educadas têm menos filhos. As pessoas que têm trabalhos mais sedentários normalmente são mais bem educadas, né? Então, E tem filhos. também. E as pessoas que não têm, também não têm. Então assim, resumindo, não tem muita... Esse exemplo do dedo do celular, ou seja, o indivíduo que hoje mexe muito no celular, o indivíduo que não mexe no celular, os dois vão reproduzir. Então, vão ter a mesma chance de reproduzir. Futuro... A não ser que o Tinder seja o único jeito de reprodução. Exato, pode ser. Aí o cara que não consegue se reproduzir, ele não mexer no celular, não vai conseguir se reproduzir. Para ter um processo evolutivo, tem que ter alguma seleção. Tem que ter um agente externo que selecione isso. Né? Isso. Que atrapalhe, né? Que aumente, né? Ou que melhore, né? Ou que se otimize. Reproduza, né? Então, se a gente almeja, né, ver o futuro, cabeçudos, olhudos, dedos finos, corpos frágeis, indivíduos que têm essa característica hoje têm que se reproduzir mais do que os demais. Ou os outros se reproduzir menos. Se reproduzir menos e ao longo do tempo, né, proporcionalmente, esse número vai crescendo, né, como se fosse uma progressão. E aí, no futuro, e assim, isso teria que ser uma constante também. E precisa ter uma exposição a um fator estressor muito importante. Por exemplo, uma alimentação calórica. Uma restrição calórica na alimentação. Aí tem uma parte do corpo que você não usa, vai ter que, entendeu? Sim. Você vai ter que suprimir ela, por exemplo. Então, só que a gente tem comida abundante, a gente tem que controlar a quantidade de calorias que a gente consome e cada vez mais isso chega nas classes mais baixas, né? Então o processo é o contrário, na verdade. Você nunca vai ter uma restrição ali muito forte, por exemplo, nesse sentido. Então você não está exposto a grandes fatores ambientais, né? Exato. Acho que a grande questão é que também a seleção natural pra gente hoje mudou muito, né? Não tem praticamente. Hoje a gente não tem... Todo mundo tem capacidade de se reproduzir, vamos dizer assim. De se alimentar. De se alimentar, se reproduzir. Então não tem uma seleção exata. Imagina mais. O corpo, né? Eu acho que a gente chegou com o corpo que a gente tem hoje por uma pressão mesmo de morte, né? Eu costumo dizer que minha mãe fala assim, não, a natureza é incrível, olha o que ela criou. Eu falo, não, foi a morte que foi criando isso, né? Porque não foi... Dark, né? Foi tipo, os indivíduos que não eram assim morreram.
né? Ou que não tinham essas características, até ser selecionada essa característica, até ela ficar tão protuberante, tão exposta, eles foram Extinção é a regra, né? morrendo, A biologia. Então, É. se isso não tem... Absoluta, né? 99%. Então, se o ambiente não está mais selecionando tão drasticamente, então, possivelmente daqui 300 anos a gente vai estar assim. É porque eu acho que às ainda, vezes né? pode ser, talvez, um entendimento até como uma desculpa pra você não mudar de hábito, né? Assim, então acho que no futuro todo mundo vai se adaptar a ser sedentário, As coisas nas costas, a comer né? comida Fisioterapeutas industrializada. muito inteligentes, muito mesmo, já me falaram isso. Já te falaram isso. Já. Achavam que o que era proposto no raciocínio evolutivo era a falha era essa. Não Aham. fazia sentido no raciocínio evolutivo porque aí entendiam isso. Sim. Né? É, Então, porque tipo, depois você sabe qual- explica, né? É porque você, exatamente, eu acho que assim, eu já ouvi isso muitas vezes, continuo ouvindo, mas assim, eu tenho dor nas costas, mas porque eu não tô acostumado. Então o meu filho vai ter menos dor nas costas, mas ele vai ficar um pouquinho corcunda, né? Ele vai nascer um pouquinho corcunda e essa coisa meio Lamarck, né? Meio ainda Sim, isso tem ocupa muito a cabeça das pessoas ainda, né? Porque A criança nasce com chip novo. A criança uma criança índigo, índigo. sabe mexer no celular desde que nasceu. Ou seja, enquanto as pessoas não entenderem que nosso corpo foi feito para se movimentar, para ter uma alimentação mais saudável, para dormir e para socializar bem, Elas vão estar elas vão continuar achando que vai estar evoluindo. Não, a gente vai ter que olhar para trás. Assim, o que a gente pode aprender com esses caras? Isso. certo? Até a tecnologia não alcançar um nível no qual ela seja capaz de inibir esses malefícios da falta dessas coisas. Então vamos supor que a gente chegue num nível no qual a gente desenvolva um medicamento que a gente consiga, de fato, inibir os malefícios da inatividade, os malefícios da falta de sono, ou os malefícios de comer mal. E aí você vai ter um recurso externo, artificial, para fazer isso. Eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que, inclusive, a edição genética ela veio para resolver algumas coisas nesse sentido. Nossa, mas eu acho que é um caminho burro. Né? Cara, a gente vai se meu, retorcer se a gente estiver vivo ainda. Eu não sei, eu acho que a gente não vai estar vivo. Eu espero não estar, né? A gente vai ficar meio bravo, eu tenho Claro, certeza. porque, não é possível uma mudança de atitude sua, né, no dia a dia, que pode... Mas isso é um palpite pablístico. Eu acho que vai acontecer, cara. Cedo ou tarde isso vai acontecer. Ô Pablo, eu for queria viável. fazer uma pergunta para você, né? A gente falou dessa importância desse conceito de evolução para a saúde. Queria fazer uma pergunta: o quanto essa noção sobre evolução humana pode ajudar a vida prática das pessoas, né? Como que esse movimento, eu entendendo sobre evolução, como o meu corpo evoluiu para se movimentar, isso pode trazer saúde para as pessoas hoje. Qual a diferença dessa movimentação que o seu curso passa, com a sua proposta, comparado ao exercício físico, por exemplo? O que difere? É que exercício já é chato, né? A palavra exercício já é meio chata, não é? Ó, pensa, exercício. Tem que fazer um exercício. Exercício de matemática. Já primeira cansa, já cansa. O professor passou um exercício de matemática. Então já é uma coisa chata, porque o exercício ele é uma situação artificial e simulada e, que faz ele não muito leva em bem. consideração a evolução, em grande parte. Ele não leva. Não leva, ele não tem esse paradigma e ele faz muito bem. Ele é uma coisa muito benéfica para várias condições, mas ele não engaja. Exercício não engaja. Porque a pessoa não... ela pode até entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Mas o exercício em si, o movimento, ele acaba não tendo um propósito. Muitas vezes ele é uma repetição de uma coisa, por repetir. Porque Séries, né? séries, né? E não que séries sejam ruins intrinsecamente, não é isso, mas assim, dá essa noção de que não tem finalidade o movimento que você está fazendo. Agora, quando você começa a falar do cara inserir mais movimento na vida dele, que é a diferença. Então aí não é um exercício, o cara vai, sei lá, brincar com os filhos meia hora por dia. Isso já vale para a saúde dele. É alguma coisa. Aí, claro, eu acho que o profissional ele tem que, dependendo do caso, né? Se a gente está falando de patologias aqui, o profissional vai investigar, vai prescrever o que é melhor e ele vai ver se é uma coisa ou outra. Mas, em geral, eu acho que não faz mal para ninguém brincar com o filho no chão de casa. Ou ir qualidade de vida, né? Ou ir caminhando tudo. no teu Tenho certeza trabalho. que é uma dica geral. Não vai fazer mal para ninguém, eu acho isso, né? E caminhando mais para o trabalho também não é. E aí a gente já tem boas evidências disso, inclusive, né? Que em países que estimulam as pessoas a fazerem isso, o índice de doença cardiovascular diminui, às vezes, até pela metade, dependendo da cidade. Da Europa, por exemplo, que a gente está falando.
né? Então diminui o risco do cara ter um evento cardiovascular só dele ir a pé para o trabalho ou de bike. Sim. É muita diferença, né, cara? Qual que é a média de movimento de um caçador-coletor? Então depende do que você está falando. De caminhada, um estudo bem confiável dos rádios agora mostrou que as mulheres 9 quilômetros, os homens 12. Bastante. É mais recente, é muita coisa. Muita coisa. Todo santo dia, Deslocamento Caio. diário, Todo 12 quilômetros. E o que faz a gente santo. pensar... Média, isso é média. O que faz a gente pensar, por exemplo, que se a gente for no Pilates 2 vezes por semana, se a gente pensar nossa história evolutiva, não é nada. Pela Uma história. nesga. Pra essa pessoa é muito bom. Se ela não puder fazer nada, tá no Pilates, vai, ok. né? Óbvio. Mas ainda é pouco. Se você pensar no corpo, ainda é pouco. Uma coisa que seria interessante de entender é o limite do qual, porque o humano é preguiçoso mesmo, e tá aí uma outra coisa que é evolutiva, porque a gente precisou ser preguiçoso para economizar energia, Claro. porque não sobrava energia antes. Então o humano é preguiçoso. Uma coisa seria entender, é muito legal entender, a dosagem mínima para você evitar os problemas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de doença cardiovascular, uma pessoa que fica muito tempo sentada, mortalidade de qualquer causa, uma pessoa que fica muito tempo sentada, mais de 9 horas, você tem 25 minutos ali de exercício intenso, já protege muito em relação por dia. 1 hora de leve protege um pouquinho, mas já é significativo. Mas assim, para proteger mesmo, são 6 horas de movimento por dia. Então, é a realidade do caçador-coletor, né? Eu acho que para o profissional da ciência do movimento vai ser fundamental ter essas dosagens no futuro. Então, a gente está começando a ter algumas ideias agora. Mas saber o quanto que é o mínimo que você precisa engajar o teu paciente, o teu aluno, para ele conseguir ter um benefício aí que vai ser custo-benefício perante a vida que ele tem. Sim. Vai ser melhor. Eu acho que é pouco mesmo. É uma coisa que é de você se organizar, ter disciplina e contextualizar isso para sua vida. Então, a brincadeira lá, o negócio de brincar com os filhos, por exemplo, é uma coisa que vai fazer bem para a família, vai fazer bem para a relação daquele indivíduo com os próprios filhos e vai fazer bem para o corpo dele. Tem motivações vindas de vários lados. A gente sabe que exercício em grupo também ajuda, né? Você ter pessoas com qual você se exercita, ajuda também. Diga aí. Eu acho que... Eu sempre falo para meus alunos, né? Eu encontro eles 2, 3 vezes por semana. Aquilo ali é praticamente nada, se eles não complementarem com outras atividades, né? Porque daí você acaba contando essa história evolutiva que 2 vezes por semana aqui comigo não é 1 nada. hora, né? 2 perto horas da numa sua semana. vida inteira, de um ano inteiro. Então a gente tem que ter essa noção, né? E eu acho que também a gente pode cair num questionamento que, beleza, faço atividade física, mas talvez a qualidade dessa atividade física também possa ter uma influência e também pode ter um prisma evolutivo por trás. Então, por exemplo, você comenta muito no curso que é o teste do sentar e levantar. Né? Indivíduos que têm maior dificuldade de sentar e levantar do chão têm uma maior probabilidade de... Existe relação, né? Existe Com relação com com morte. com mortalidade, né? Com uma É uma relação mortalidade. transversal, mas... Sim. Então é um teste meio que funcional, né? Porque às vezes a gente, sei lá, você só treina musculação, você tem muita força, mas você não tem nenhuma coordenação muscular, Isso é muito você comum, não tem né? nenhuma qualidade de movimento, né? Então, só dele estar fazendo atividade física, beleza, ótimo, tá se movimentando, beleza. Mas como tá o Mas básico. talvez, como que tá a qualidade dessa movimentação? Acho que a Kate Baum faz isso, fala isso. Positivo. Que é Cara, um você sabe que eu movimento acabei intuitivo, sabendo né? que vários desses outros testes estão sendo criados, implementados e validados, né? Então tem o de deitado para sentado agora, Olha que legal. tem o de deitado para de pé. Então são coisas muito úteis, né? Sim, E são movimentos bem ligados na função. sim. São movimentos que são bem funcionais mesmo, né? Todo mundo tem que fazer isso, nossos ancestrais faziam isso. Então eu acho que existe uma tendência, cara, a ir para esse caminho, sim. Eu acho que essa linha de pensamento só tem a crescer porque ela conversa com outras linhas. Sim. E eu acho que o nosso grupo tem uma vantagem grande, Bruno, modéstia à parte, todos nós, a gente está sempre aberto a mudar perante novas evidências, né? Então, Claro. quando as coisas vão mudando dentro da nossa área, o paradigma evolutivo ele não é absoluto pra gente, né? A gente também tenta reintegrar essas informações de um jeito que faça sentido, Sim. né? E tentar unir todas essas visões aí de um jeito plausível, com bom senso. Então, eu acho que isso só vem a contribuir mesmo. Eu sou muito otimista em relação ao caminho que a gente está indo por outros campos da ciência, como ele está convergindo para a evolução. Eu acho que prova disso é a procura que a gente tem pelo nosso trabalho, o quanto Sim. que as pessoas estão falando disso hoje, né? Eu acho que, voltando de novo, essa qualidade de movimento, eu penso muito, por exemplo, tá pegando fogo aqui na sala, né? Você tá no ambiente, tá pegando fogo. Como que tá o seu corpo para lidar com essa situação agora, que tá pegando fogo?
né? Você consegue carregar o seu amigo ali pra sair fora. Tem gente que morre, né? Não, com certeza, com certeza. Esses dias a gente tava no prédio que eu atendo aqui na Faria Lima, tava com o elevador quebrado. E você via o pessoal tendo que subir no 12º Quase andar. morrendo de raiva. E o pessoal parando no segundo andar ali pra respirar, Já assim, imagina se tá pegando fogo aqui, né, nesse prédio. Caraca. Como que vai ser, né? Então, eu acho que a gente tem, o público que tá escutando a gente, talvez tenha que ligar também essa chave, né? Assim, beleza, vamos movimentar, ótimo, primeiro passo. Agora vamos pensar na qualidade dessa movimentação também. Porque o que você faz vai te ajudar em alguma situação de sobrevivência, porque foi pra isso que nosso corpo foi moldado, né? Eu só fui lembrando do Jorge Hébert, né, cara, enquanto você falava, porque ele tem aquele chavão dele de ser forte pra ser útil. Forte pra ser útil, exato. Então eu acho que é isso, a gente abraça muito esse tipo de ideia mesmo, eu acho que é isso. Mas sempre sendo plausível, né, porque tem pessoas que estão num nível de entendimento do próprio corpo que tá distante ainda essa coisa, né? Eu acho que dá pra caminhar, mas não dá pra caminhar sozinho, como a Val falou. Não dá pra o cara esperar que indo 2 sessões por semana Vai fazer milagres. a Val vai resolver o problema dela, ou qualquer outro profissional, por melhor que seja, vai resolver. A pessoa ela precisa engajar nisso. E aí eu acho que vem o discurso, eu acho que vem os profissionais também se entenderem como um educador, se entenderem como uma pessoa que precisa transmitir conhecimento de uma forma leve, que faça sentido e que tenha contexto para as pessoas, né? E aí eu acho que entender essa informação aí que a evolução traz, ela só ajuda na argumentação, porque mesmo que você não esteja falando de evolução, o teu pensamento por trás está usando isso. E aí você consegue argumentar melhor com as pessoas falando a língua delas, né? E eu acho que se você plantar sementinha também já ajuda, né? Porque assim, quando você olha o trabalho, né, da sociedade contemporânea, não contribui muito, né, para essa nossa história evolutiva, né? Grande parte dos trabalhos são sentados, né? Você permanece sentado por longas horas. Então, se você plantar sementinha no cara, falando, olha, o seu corpo evoluiu por milhões de anos para o movimento, talvez faça com que o cara não use o elevador para chegar até o escritório dele. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? De ir plantando essas pequenas sementinhas que a sociedade não contribui, né? A cidade não foi feita para o movimento. A cidade não foi feita, as empresas não foram feitas, as pessoas não querem também, porque dá trabalho. E aí eu acho que se não tiver alguém que esteja lá dentro, meio que enchendo um pouco o saco também, ou fazendo coisas diferentes, e as outras pessoas seguindo o exemplo, eu acho que o exemplo é uma coisa legal, né? Quando alguém surta nesse tipo de raciocínio, tem a parte ruim, que a pessoa fica um pouco radical. Fica chata, e a gente já foi assim, né? Só pra avisar. Todos nós aqui já fomos assim. Sim. Mas tem a parte boa também, porque ela contamina uma quantidade de pessoas, cara, que de outro jeito, não estando radical, às vezes a gente não contaminaria. E aí abre o olho de pessoas que talvez não vissem, não enxergassem. Eu acho que talvez uma linha que tem ido para esse lado radical, mas também que tem trazido bons dados positivos, eu acho que é a linha do CrossFit. Né? Se você for para pensar, o CrossFit ele tá uma onda de crescente enorme, né? Então as pessoas... Ainda tá crescendo, cara? É uma pergunta que eu faço bem honestamente. Toda vez que eu vou no ambiente, eu vejo um novo box que abriu. Uma cidade que eu vou, por exemplo, eu vou pra Campinas, eu vejo um box diferente. Eu vou pra Limeira, tem... Alguns anos isso aconteceu muito. Exato. Eu acho que é um grupo que é muito forte, porque eles se engajam muito, né? E lá dentro rola essa noção de função, né? De carregar, muito, de subir, de corda. Então é um movimento diferente. O CrossFit é muito bom, né? Tem a competição. Assim, perto do que a gente tem algumas tinha, críticas, né? Eu tenho umas críticas pessoais, né? Sobre principalmente nivelamento, né? O aluno, acho que ele tem que ter... Mas a gente conhece lugares muito bons que conseguiu que eu acho que isso dar depende mais do treinador, dose, né? Eu acho que tem uma coisa do treinador também. Como virou moda, muita gente despreparada passou a fazer. A pessoa não conseguiria agachar sem carga. E ela tá agachando com um peso porque que possivelmente... é moda, né? Quer postar no Instagram, essas coisas. Mas é uma tribo aí que a gente pode dizer que... É porque o movimento é isso, né? É tem todo mundo junto. Né? E é o clã, e aí isso é a parte cooperativa do clã. Exato. E entre eles lá dentro... A competição. Tem a competição. E tem uma coisa tribal também de competir com outros clãs, que são os outros box. Sim. E isso, mexe muito com essa questão evolutiva, é muito bom isso.
A biomecânica do CrossFit é muito interessante, eles fazem movimentos muito funcionais mesmo, perto de tudo que a gente tem De se visto, pendurar, né? São coisas muito legais. Aí agora sim, a progressão de carga, a coisa da moda, o cara despreparado que chega lá e quer fazer só porque... Então, mas eu acho que depende muito mais do profissional que está conduzindo, certeza. entendeu? Porque tem pessoas muito boas que fazem um trabalho Tem, conheço. Sim. muito Isso coerentes, assim, né? Que progridem isso de um modo legal, com bom senso e tal. E as pessoas ganham muito com isso, né, cara? Eu acho que eu tô esperando a próxima ideia que vem nesse sentido. Eu acho que é um movimento natural mesmo, né? Pela procura, pelas turmas lotadas, pelo centro de movimentação natural abrindo pelo Brasil inteiro, pelo mundo, na verdade, né? As pessoas criando serviços baseados no movimento. Eu acho que a próxima onda, que segue um pouco isso do CrossFit, só que é um CrossFit Nutella, vamos dizer assim, né? Que não é pra galera Sim. arrebentar ali na carga, né? Na intensidade, no volume. Tende a engajar, né? Eu acho que é a movimentação natural mesmo, né? Pilates ele fez um pouco disso também, né? Porque o modelo de Pilates aqui foi de atendimento em grupo, aqui no Brasil a gente aqui no Pilates se pratica muito isso, né? Atende 2, 3 pessoas juntas, então rola um pouquinho disso também. O Pilates ele tem alguma coisa de função também, né? Então ele é um método aí relativamente legal, assim, de se fazer também, né? E assim, acho que a gente podia talvez partir para algo mais prático de casa, assim, né? Da residência mesmo. Sempre penso nisso quando eu tô em casa, né? Eu adaptar, tipo, o que dá para adaptar minimamente para que possibilite, né? Eu tenho muito esse lance do que o ambiente, ele puxa também as coisas, né? Então você tem um ambiente que é cheio de sofá, tem uma mesa de centro, ele não é Confortável, convidativo para você sentar no chão. Ele não é convidativo para você usar, por exemplo, né, faço yoga e eu sou uma das poucas pessoas que conseguem colocar a mão inteira no chão, assim, né, para fazer alguma postura. As pessoas todas têm um pulso, né, bem frágil, então não consegue colocar carga, né, e eu acho que há algo bem simples que é simplesmente o apoio da mão para levantar do chão, né, às vezes isso já poderia dar essa função de volta para o pulso. Mas então, o que a gente poderia fazer assim? Como é que você imagina uma casa bem adaptada à movimentação? Cara, eu acho que primeiro com pouca coisa, né? Eu acho que o que você tocou, o ponto aí, foi a primeira coisa que eu pensei quando você começou a falar. Assim, tipo, ter um espaço mínimo na tua casa, eu costumo brincar, né? Mas eu acho que pode até soar um pouco elitista em termos de movimento, mas é um espaço pra você dar uma estrelinha. Entendeu? Sim. Mesmo que você não consiga. Espaço para fazer uma estrela. Eu brinco disso, tá? É um espacinho que você poderia conseguir fazer uma estrelinha. Pode ser apertadinha, mas você conseguir virar uma estrelinha, assim. Então esse seria um espaço, sei lá, mais ou menos uns 2, 3 metros por 1,5 ou por 2, tá? É uma coisa mínima, assim. E abrir esse espaço dentro da casa, porque de fato o que você falou é real, né, cara? As pessoas não têm espaço na casa porque tá tudo ocupado. E às vezes elas moram em residências muito pequenas para ficar nos grandes centros. Né? E não tem espaço mesmo. É uma questão que a gente precisa 10 se por 10, inventar, né? Tem um apartamento aqui na Paulista 10 por 10. Não, 10 metros quadrados, velho. 10 metros quadrados. 10 por 10 ia ser bom. É mesmo. É 10 metros quadrados. Nossa. Cara, a coisa não é Tem que fácil. abrir Não. a janela pra trocar a camiseta. Nossa. Pôr os braços. Nossa, como esse cara vai deitar no chão, entendeu? Não tem nem espaço pra deitar no chão. Então, claro, a gente tá levando para um extremo, mas às vezes tem apartamentos que são muito pequenos e tal. Então abrir esse espaço é importante. Ganhar intimidade com o chão, tanto ficando descalço, é um bom começo, e indo sentar no chão também é um excelente começo. E eu acho que tentar fazer trocas posturais, eu acho que é uma coisa bem universal, que é fácil da gente fazer, de não dar uma coisa muito grave errada. Né? E acho que as pessoas podem começar a tentar. Então, o que é uma troca postural? É ficar mudando de postura no chão. Então, sentar de um jeito e depois sentar de outro. Usar até pra trabalhar, né? O Você chão. pode usar para trabalhar. Hoje, com um notebook, livro. é muito simples fazer isso. Né? Aí você pega a mesinha de centro de novo, você põe ela perto de você e você vai usar ela para apoiar o seu notebook. Você vai conseguir ficar provavelmente bem confortável. Doeu o bumbum, não está acostumado, põe uma almofadinha, não tem problema. E você pode ir revezando. O que eu fazia com meus alunos, senhoras? Um bloco da novela no sofá, um bloco no chão. Um bloco no sofá Descansar. e um bloco no chão. Então elas E o ficavam... intervalo? Elas podiam levantar para pegar uma água, Boa. falar. Então elas Um ficavam copinho já. revezando entre o Legal. chão e o sofá, né? Pode parecer bobeira, Não, mas... não é bobeira.
Porque a mulher assiste novela todo dia. Imagina. E aí, assim, é uma coisa bem impossível dela fazer e tem muito mais chance dela engajar. E o dia que ela não fizer, ela vai ver a novela, ela vai ficar culpada. Elas achavam engraçado, né? Fala, pô, hoje eu não sentei e ganhei aval. E aí você vai perguntar, e aí, você fez? Você sentou? Ela, não. Então você amanhã você sente. E, Pablo, é interessante essa questão que o Caio comentou, né, de usar o ambiente e de como a gente pode, por exemplo, usar a rede social para esse engajamento. Porque eu lembro que teve uma campanha, acho que A gente tentou emplacar várias, né? mas acho Cócoras, que talvez né? o Só Cócoras- uma deu certo. É. Eu queria falar das falhas também. Sim. Porque eu acho que o Cócoras, o grande boom do Cócoras foi com você, né? Aqui no Brasil, sim. Então, acho que teve uma campanha, né, de postar uma foto de Cócoras. O Ido Hashtag Portal, Cócoras, né? ele, em 2012, eu acho, ou 13, ele lançou uma campanha de ficar agachado, de cócoras, que era o Asian Squat, na época se falava, né? Que era o agachamento asiático, né? E Era um volume absurdo. só que ele propôs para as pessoas ficarem 30 minutos. Todo dia, meia hora. Porque o cara é um monstro, Pra quem né? não sabe, o Ido Portal é o criador de um método natural, né, de movimentação natural, né? Acho que até mais do que Um isso, ele é um grande cara que se divulgador, movimenta muito. Não, ele é monstro de movimento. Muito, né? Eu acho que antes dele ser criador de método ou qualquer coisa, Sim. ele é um cara que tem Ele uma vive, performance né, o de negócio. movimento absurda. Né? E Eu não sabia Era disso. meia hora por dia. meia hora. Aí eu Só falei, ele cara, conseguiu. que puta ideia. E até hoje, se você for ver lá no grupo, eu deixei o crédito pra ele. Né? Ele tá num cantinho ali que a ideia foi dele e tal, mas aí eu reduzi, eu dei algumas dicas de 30 minutos para 5 minutos. Que hoje eu até ainda acho muito, né? Mas na época rolou uma aderência muito boa, centenas de pessoas fizeram mesmo, literalmente. E aí repercutiu na mídia tradicional, né? Então a gente foi tema da Jovem Pan, foi tema de reportagem lá na revista Piauí e tal, uma reportagem exclusiva, com charge e tudo. Fizeram uma charge de mim agachado de cócoras. E aí foi isso, aí rolou um baita de um hype hoje em dia, assim, né? Que eu acho que perdura até hoje em dia. As pessoas, quando você fala de cócoras, eu acho que associam. A marca da FBA era cócoras porque, sei lá, a ideia era o seguinte: eu tinha essa ideia de postura e a marca do meu consultório era uma pessoa toda estendida, olha que louco, né? Uma pessoa toda estendida, assim, fazendo tipo uma ponte pra trás. Não é a ponte do exercício tradicional de só levantar o bumbum, aquela que os ginastas fazem, de ficar parecendo um arco, yoga. assim, né? E ao contrário, assim. Era parecia isso o símbolo do meu consultório. E aí eu tinha um cartão e tal. E isso me identificava muito. E aí quando eu mudei, eu falei, o que é o contrário disso, né? Aí eu falei, o cara numa posição fetal, mas não era funcional, porque eu já tava pensando em funcional. Aí eu falei, o que é o contrário disso é a cócoras. Aí procurei algumas imagens de cócoras e tal, pra fazer a logo. E virou o símbolo da FBI e depois virou o meu cartão. Virou o símbolo do meu cartão no consultório. Legal. Eu falei porque foi uma campanha, né, de incentivo, tirar uma foto de cócoras e como isso engajou, né? É muito, né? Você consegue Bruno? dar mais umas dicas aí, Pablo, pro pessoal adotar uma rotina que traga uma movimentação mais natural, né? Que teve mais... Que a gente pode recapitular também. Então, assim, uma sala, por exemplo, você tem menos coisas, tipo um sofá, uma sala que tem um EVA para você sentar, para assistir TV. Tapete mais chão. confortávelzinho. Mais confortávelzinho no chão, precisa ser o chão durango, assim, né? Pode ser alguma coisa desse tipo. Então, o cócora ser uma posição também, essa coisa de variação, né? No chão. Então, você Se falou a de pessoa tem variabilidade. capacidade de abaixar até o chão, com o calcanhar no chão, ela pode ficar. Já tá numa zona de conforto, né? Ela já consegue fazer isso, né? Tem muita gente que não consegue. Você pode tentar aí agora, enquanto você estiver ouvindo. Você pega o fone, sei lá, e tenta agachar. Vê se você consegue ou não, sem tirar o calcanhar. Né? E isso na sala, assim, né? O que mais que a gente pode fazer em casa ou deixar disponível em casa que chama a gente a movimentação? O que eu acho que assim é interessante, Caio, eu acho que o chão é a coisa mais disponível que você tem em casa, né? Então, tentar se locomover pelo chão de modos diferentes. Então, se locomover no chão mantendo sempre uma das mãos tocando o chão. É um desafio que é muito simples. Você tenta ir de um ponto A a um ponto B, com uma das mãos no chão. Uma mão sempre tem que estar tocando o chão. O que você vai fazer quando você fizer isso? Né? Então, você vai ser obrigado a desenvolver uma estratégia motora. E isso vai gerar algumas coisas bem interessantes no seu corpo. Né? Só você quebrar a cabeça, você pode fazer isso agora também, se você quiser. Né? Se você tiver espaço, você tenta. Como você pode se locomover pelo chão? Aí, sempre mantendo uma das mãos no chão. Vai acontecer algumas coisas com o teu corpo. Né? É uma ideia legal.
Eu acho que o chão é a coisa mais legal em casa, né? Tem as ideias de se pendurar, tem que ver se é para todo mundo, né? Eu acho que assim, vai ser um pouco mais restrito. Tem essas barras que custam R$ 50, você põe na porta, prende bem esse negócio, pelo amor de Deus. Né? Porque cai essas paradas, dá pra você se pendurar. E eu acho que tem que ir pra rua, cara. Porque a casa também ela é limitada. Sim. Não, você não vai ter muita coisa que você vai ter que fazer. Então, aumentar a tua rotina de caminhada, se você mora em prédio, subir escada é um bom começo. Carregar peso na volta do supermercado. Carregar peso, em vez de você ir de carro, às vezes você vai precisar de carro, fazer uma compra, claro, mas assim, maior, né? Mas você pega uma compra da semana, vai lá e você fala, tem que Vou comprar levar. algo mais, menos coisas. Hoje vou a pé e vou voltar carregando, né? Se você mora num apartamento, você vai subir de escada, você mora no 10º andar. No primeiro dia tu vai subir os 10? Não, mas você se desafia. Você fala assim, ó, primeiro dia eu vou subir 2 e pego o elevador no 2º andar. No segundo eu vou pegar no 3º. E aí você fala, quantos dias eu vou estar no 10? Eu vou estar subindo no 10º? Se põe esses desafios, são coisas interessantes, né? O humano, ele tem essa mente lúdica. E se você não fizer isso quando você está pensando em atividade física, não é que não é possível de se fazer. Tem pessoas que são mais disciplinadas, tem pessoas que são menos, né? Sim. Mas eu acho que se você envolve a chance da pessoa engajar na atividade física é muito maior, se você envolve um aspecto lúdico Sim. em relação a isso. E isso já soma, né? Você precisa pensar isso numa semana, num mês, num ano, numa vida. Somando, Pessoal, você vai tendo efeitos protetivos de longo prazo importantes. Eu acho que uma das coisas que eu tento também trazer é que não é só pra mim, né? Que eu faço essas coisas também, quando eu penso em atividade física. É pra ser forte pra ser útil mesmo, né? Eu sempre imagino, assim, uma situação... É que a gente, né, na cidade, assim, a gente sempre pensa que assim vai ser assim pra sempre, Tudo isso nunca do vai acontecer controle. nada. Mas se um dia precisarem de você, né? E se tiver uma emergência, se tiver... Né, eu acho que talvez... Você vai ser a pessoa que está apta ali a a resolver alguma pessoa, coisa. e isso é algo muito bom que te move. Então, Dá um senso bom pra você. vai ter filho, planeja ter filho. Pô, você não gostaria de estar com ele brincando no chão por um maior período possível? Participar, né, de forma motora, juntamente com a criança? Ou seus pais estão ficando mais Precisar, velhos, né? vão precisar de você mais apto. Eu vou né? te falar, cara, é um jeito até de você gerar menos ônus para sua família Exato. Na sua velhice, e para a sociedade, pra sociedade, cara, para o sistema de saúde, porque você vai estar, na verdade, fazendo um favor para as pessoas que estão ao teu entorno, até num nível muito maior. Quando você se cuida, você está evitando com que você gere esses ônus aí, não só financeiros, mas às vezes de Emocional. Cuidar. Fazendo bem pra todos. Pra bem para todo mundo e principalmente para você, que tem mais chance de viver mais, tem mais chance de ter menos problema enquanto você vive, né? Então acho que esse é um aspecto bem legal de se pensar. É uma motivação, né? Se você for uma pessoa voltada para um ideal, assim, eu acho que é uma coisa que pode servir como um ideal, é um propósito para você fazer isso. Com certeza. Bem, acho que é... É pra no meio falar, do caminho, né? Aham. para falar, eu acho que tem muita história ainda, Sim. várias coisas que eu fui lembrando depois e tal, mas acho que deu pra gente passar uma noção legal, assim, né? que Para um você primeiro faz, papo, né? assim. Com que a gente Sei, trabalha, espero, né? né? Espero que a gente tenha conseguido... Mas você pode voltar outras vezes? Se vocês me convidarem... Não, a gente tem alguns temas engatilhados, eu acho que né, da É um questão prazer. corporal infantil, talvez seja um tema que a gente queira voltar, né? Talvez Com certeza. fazer já o primeiro podcast também já por Skype com uma pessoa de longe, que seria o Zac. Acho que a gente discutir alguns temas e ter o Pablo aqui de volta, acho que seria um tema bem legal, né? Focado nessa questão evolutiva e de saúde corporal para as crianças, né? Como é que a gente poderia discutir isso? Acho que é um tema Legal. que... Eu acho também que o Pablo ele é uma figura, né, de conhecimento, de entendimento, e ao mesmo tempo ele é uma figura pública que consegue transmitir isso de forma muito boa, de forma muito Acessível, clara, né? né? É um cara aí que pode conversar facilmente com um pesquisador e tudo mais e dar palestra no SESC, né? Eu acho isso fantástico. Então, para quem quer ter acesso, o Pablo às vezes tem uma agenda, né, Pablo? Às vezes no SESC, com atividades gratuitas. E tem acesso à internet, então quem quer se Muito vídeo, aprofundar, 90 tem já. muito vídeo. 90 vídeos? Gratuitos. no YouTube, né? Canal do YouTube, digita lá, FBA, FBA, Evolução e Movimentação, você vai achar tanto o livro quanto o canal do YouTube. quanto o canal do É, YouTube. então, o livro também, né? Então tá na Amazon. Tá esgotando? Tá esgotando, então você tá ouvindo... Depende E de não, quando olha, você ouvir, acho que não vai ter mais. Talvez não né? tenha mais, mas se tiver, dá uma olhada na Amazon. Então tem o canal do YouTube.
E tem o Instagram também, que você faz postagens, né? Então acho que é uma maneira legal de acompanhar o trabalho e o raciocínio evolutivo aplicado a essa área da saúde. Toda semana tem postagem lá, a gente fica quebrando a cabeça. Beleza, então acho E que é vocês isso. interagem com a gente, pessoal. Ficou alguma dúvida? Chama a gente no Instagram. Tem agora pelo SoundCloud, você consegue mandar alguns áudios. Acho que é o Anchor FM. O Anchor consegue mandar umas mensagens. E, bom, vocês estão percebendo que novamente o som tá bom. Eu acho que deve estar até melhor que o Acho que anterior. tá melhor que o anterior. A gente ainda não conseguiu ter acesso, né, a comprar o nosso equipamento, é um outro equipamento emprestado. De ouro que eu pediu, né? Meu irmão de um que outro emprestado amigo. o A outro. gente tá revezando O Caio os tem uns amigos. amigos muito bons, né? Desespero, eu vou Pois é, falando, pois né? é. Aí surgiu esse. Mas a gente segue com a gente deve começar, né? Mas dá pra vocês apoiarem a gente, né? Pelo Apoia-se. Pelo Apoia-se, tem um link. Então é algo que a gente quer. Já que vocês não vão falar, eu vou falar. Custa Não, R$1.300 esse negócio, gente. Ajuda eles a comprar. A gente vai fazer uma vaquinha. O equipamento, ele tá super bom. Ele mudou aqui. Eu sou ouvinte do podcast. Eu sei quanto a qualidade agora tá diferente. Tá mais suave de A acompanhar. gente tá com um gravador digital aqui, com o microfone. A gente vai tirar uma foto e colocar no Instagram pra vocês faz verem. isso, faz isso. E a gente vai fazer também uma vaquinha com esse valor pra gente ver se a gente consegue juntar essa grana pra comprar esse equipamento. É isso aí. É Ajudem isso. eles, pô. A ideia é- Vocês ouvem aí todo episódio, tem que ajudar eles a comprarem o negócio. O tempo desses caras aqui, cara, de trabalho, de estudo, vocês não têm noção quanto vale um honorário dessas pessoas que estão falando com vocês aqui quase toda semana, cada 15 dias. De graça. Então, pô, de graça, meu. Ajuda os caras a comprarem aí o aparelho, né? Que vai ser. Você vai agora ouvir Usufruir, a cada né? 15 dias um áudio muito melhor. Você vai estar ajudando pessoas que merecem de verdade, estão produzindo um baita conteúdo de qualidade. Obrigado, Fábio. Valeu. E é isso aí, galera. Pablo, mais uma vez, obrigado aí pela Obrigada. presença. Eu que agradeço, cara. Sempre um Foi um prazer. prazer. E é isso aí, galera. Forte abraço e até mais. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Falou!